Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do canal Quadro Livre. Eu estou aqui mais uma vez com o professor Maurício Quitete, nosso brother aqui, professor de matemática. Estamos para fazer um podcast muito especial. Hoje eu não posso falar nenhum problema. Hoje eu não posso mandar nenhuma dessas, porque hoje nós estamos recebendo a ilustríssima, uma das professoras mais famosas da área de língua portuguesa da internet. A melhor, talvez? A melhor, quem sabe, né? Do YouTube, da internet, professora Carol Mendonça. Seja muito bem-vinda. Grande Carol Mendonça. Finalmente consegui chegar a este podcast. Muito obrigada, viu, pelo convite. Conseguimos, né? Conseguimos viabilizar esse encontro. Finalmente. Nós tínhamos pensado, né, até em outra época, só que aí veio também o bebê, né? Cada vez que a gente marca uma data, alguém engravida na família aqui, aí a gente, não, calma aí, depois do puerpério, vamos lá. Mas graças a Deus. Agora... Aí teve o bebê dela, teve o bebê do Rafael, o meu bebê, então assim, isso aí. Tá todo mundo bêbado. Pode abrir uma creche, de repente, né, Carol? É verdade, creche livre. Creche, é justo. Nos patrocinem creches, tá? Meus queridos, olha só, hoje nós estamos recebendo a professora Carol Mendonça, professora na internet, já há mais ou menos 10 anos. Bombadíssimo no Instagram. Blogueira. Bota no meu currículo. Blogueira. Essa é nova. Essa é nova pra mim. É neologismo, é isso que fala? Alexo! Essa foi boa. Poxa vida. Eu passei no Enem, né, cara? Eu não passei, não. Entendeu? Mas na minha época nem tinha Enem. A época de Rafael já faz um tempinho, né? Essa barba branca que tem história, né? Eu minto. Para não dizer que não tinha Enem, não tinha Enem nesse formato. Eu lembro que quem fazia o Enem tinha um certo número de acertos, ganhava uma pontuação em alguns vestibulares. Também não era uma coisa assim, geral. É que não tinha o SISU. Porque o SISU, que é esse ideia. sistema de pontuação, de você escolher a faculdade, não tinha isso. Não funcionava como vestibular, propriamente dito. Era outro esquema, né? Mais de avaliação, propriamente dito. Mas, enfim, gente, olha só, nós estamos extremamente felizes de estar recebendo a professora Carol Mendonça aqui. Ela veio falar um pouquinho sobre português e redação, conteúdos extremamente essenciais para vocês que estão aí para prestar vestibular. Vamos trocar uma ideiazinha sobre a história, como é que ela chegou, como é que ela virou professora, como é que nós chegamos nesse contexto, porque é uma coisa extremamente importante. Toda vez a gente pergunta, por que virou professor? Porque hoje em dia a gente pode perceber que cada vez menos as pessoas querem ser professores. É verdade. Sim. Mas, todo mundo correndo, né? Mas eu digo que para ser professor é uma cachaça. Cara, isso aqui é bom demais. Tem seus perrengues? Tem. Mas, pô, vale muito a pena. Eu, particularmente, sou muito fã. É viciante. E aí, por que virou professora? Carol Mendonça. Posso falar a verdade? Pode. Vou falar a verdade, então. Verdade verdadeira. Eu precisava pagar contas, eu passei... Os estavam vencendo. Pois é. Eu passei no vestibular, aí comecei a estudar letras, né? E aí, quando eu passei no vestibular, na verdade, também foi um cenário engraçado. Saiu a listagem, vamos ver, consegui. E eu fui 01 lá da minha turma. Que isso? E a minha família não entendia o que isso era. Ninguém fazia faculdade até então. Acho que uma tia minha tinha feito uma faculdade depois de adulta e aquela geração anterior não estava familiarizada com a parada. Aí eu, gente, passei no vestibular, geral, meu avô, Aí, você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer letras. Todo mundo, Mas eu vi a galera assim, meio... Aí minha mãe falou, isso aí você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou dar aula. Aí ela falou, mas a gente vai te ajudar. Aí eu falei, não, mãe, tudo bem, vai dar tudo certo. Eu falei, eu sei. Aí, mas deixa eu te falar um negócio, não tenho dinheiro pra você ir pro centro do Rio, né, ir pra UERJ, pegar trem, fazer xerox, fazer livro, comprar e tal. Aí eu falei, não, calma, eu vou arrumar alguma coisa pra fazer, né? A faculdade era meio período só e eu vou conseguir. Aí eu já comecei a fazer qualquer coisa. Aí trabalhei um tempo no escritório, trabalhei um tempo de recepção. Teve a Carol Mendonça do escritório. Meu amor, teve a garçonete, da choperia. Conta pra gente isso aí. Fui demitida, bebia muito. Obrigada. Brincadeira. Talvez. Deixa pro Deixa no ar, ficou no ar. Tu falou que era igual uma cachaça, eu fiquei aqui já ficou na cabeça. Mas fiz choperia, fiz bar, fiz recepção, fiz escritório de contabilidade. Não sei fazer uma conta de matemática, mas eu tava lá, auxiliando, recebendo, fazendo um café. E aí, na escola em que eu estudava, eu fui lá fazer algum documento, pegar alguma coisa, o dono tava lá. Pegar um... alguma coisa assim.
Aí, falei, e aí? Eu falei, não consegui, eu tô estudando, tá fazendo letras? Eu tô precisando de um estagiário aqui. Falei, isso que eu vim falar com o senhor, lógico. que realmente queria te explicar aí. Ele, não, vambora e tal. E aí já colei nos professores, que eram meus professores, né? Que eu amava. E sempre que alguém faltava ou precisava de uma ajuda, eu tava lá e comecei a aprender a dar aula nesse formato, né? Vendo, ajudando. Aí uma professora engravidou. A gravidez fazendo os pontos do podcast hoje. Uma professora engravidou. A Daniele, maravilhosa, ela passava muito mal no início da gravidez, começou a faltar muito. E aí eu falei, cara, eu tô praticamente pegando a turma pra ela, né? E aí eu comecei a estudar uma turma de preparatório pra ESA, Sargento do Exército. E eu, com 17 para 18 anos, era uma turma de homens, assim, né? De 60 homens ali, Nossa de Senhora. 18 e tal. E eu chegava... Mas turma boa, né? É uma turma boa. Turma muito boa, comprometida. Mas quando eu entrei, ele já, né? Quem é essa aí? Eu, garotinha. Quem é essa menina, né? Exatamente. Quem é essa menina aí? E eu ia muito assim, cara, eu tenho que me conectar com ele de alguma forma. Eu ia assim muito de blusa do Flamengo, de tênis, ia muito com uma blusa de alguma coisa. Pra criar um vínculo, alguma coisa. Não ver assim, não, né? Não é porque é mais confortável, porque. Eu também sempre amei andar assim. Eu andei muito assim, eu ando muito assim, mas eu tentava fazer isso e tal, mas com um pouco ali, eu sempre também fui muito humilde e honesta na parada, no que eu estava fazendo, e é algo que eu sugiro sempre nas palestras para professores. Porque se você expõe a sua vulnerabilidade de início, acaba o medo, acaba o nervosismo. Se eu chegar aqui e falar, gente, vou dar o meu melhor, tô com vocês, e o que eu não souber, eu vou buscar e vou trazer da maneira mais fácil pra vocês aqui, tamo junto, vocês vão conseguir, contem comigo, acabou. Se alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei, eu vou falar, vou descobrir pra você. Vou descobrir. Semana que vem eu vou te Isso é falar bom. isso. Ué. E a Carol Mendonça na escola, como que era? Eu sempre amei a escola. Eu sempre amei a escola. Gosta tanto que a gente... Na verdade, o professor é aquele que ama tanto a escola que fica na escola. A grande questão era boa aluna? Eu acho que eu era. Fazia uma baguncinha também? Uma baguncinha, mas era uma aluna sonsinha. Exemplo. Assim, eu sempre fui amiga dos professores. Nunca desrespeitei um professor e tudo mais. Mas fazia minhas baguncinhas e jogava na conta dos meninos. Meu grupinho tinha mais meninos, aí eles que ficavam mais castigo. Mas assim, sempre fui muito consciente de que eu tinha que tirar alguma coisa dali, porque os meus pais não iam poder me dar além. E se eu não conseguisse um trabalho ali por meio da aprovação no vestibular, eu não teria nenhum trabalho, não teria nenhuma profissão. Eu tinha muito medo, assim, E essa estratégia de colar com o professor é muito boa, né? Cara, professor é tudo amigão, né? Eu acho esquisitíssimo essa situação que a gente tem, né? De falta de respeito com o professor, porque eu sempre fui tão parceiro dos meus professores, eu sempre admirei tanto que eu não consigo visualizar isso. Como que os caras, assim, perderam completamente o respeito pelo professor, né? Eu trabalho com os meus, sou suspeito. E assim, eu fiquei 10 anos na sala de aula presencial, quase 10. E agora são quase 10, 100% integral. Mas a experiência que eu tive e o que eu observei é que a gente não pode levar para o pessoal. E geralmente aquele aluno que está reativo e está desrespeitoso, ele está passando... 95% dos casos, ele está passando por muita coisa que a gente nem imagina e nem vai imaginar. E ele não tem tempo nem maturidade de compreender o que ele tá jogando, ele está culpando, ele está descontando onde ele pode. Que não é necessariamente com você. Eu não quero passar pano pro desrespeito. Não é que ele assim, né? Ele está assim, né? Às vezes é o único lugar em que ele pode ser isso. Porque em todos os outros lugares em que ele habita, em que ele vive, ele não tem voz, ele sofre, né? E às vezes a escola é o lugar onde ele encontra, ele vai zoar, eu vou fazer. Muitas vezes o aluno também, quando ele sente que ele não está aprendendo, ou que ele não tem um espaço para responder uma pergunta nossa, que ele não vai protagonizar nenhum momento ali na sala de aula, ele desiste do conteúdo e vai bagunçar, que é onde ele vai aparecer. Ele é imaturo, ele tá ali, ele quer botar para fora, né? Ele quer o momento dele. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu já deixo. Eu peço, quem vai protagonizar hoje? Vem, vamos lá, você, vamos aqui. E o palco é deles, assim. Eu fazia muito isso na sala de aula. É claro que a gente não pode fazer todo dia, né? Mas eu tentava fazer bastante. E essa professora influenciadora digital nasceu como? Quando que deu esse start? Não, tem que movimentar minhas redes sociais. Menino. Aqui tem público. É porque a gente transita entre gerações ali, né? O Rafael mais antigo, né? Que ele já deixou claro que não tinha nem. Mas nós jovens... Com essa... Acho que 2 anos, né, Rafael? Que nós temos diferença. É? 3. Eu tô com 35. 3 anos. 3 anos. A gente estudou na mesma escola. A Carol tá com 22, a gente era do então time é nesse esquema. Não vou negar, não vou negar. Não. Você não vai acreditar, não faz isso não. Então... A gente era do mesmo time de vôlei. Trabalhava na praia?
acabada. Inclusive, aquele vôlei nosso era bom, né? Professor Oswaldo, excelente professor. mesmo? Jogávamos vôlei, é verdade. Isso é verdade mesmo, por incrível que pareça. Rapaz, um dos dias mais memoráveis na minha educação física foi quando eu consegui bloquear o Oswaldo, porque o Oswaldo jogava um absurdo. Aí Muito ele bom. jogava com a gente também o vôlei. Quando eu consegui bloquear ele, eu, caramba, eu consegui bloquear o Oswaldo. Melhor que uma medalha, né? Bloqueou o Pô, fala Oswaldo. não. Mas fala aí, como que foi essa situação de... Então, sair aí do- eu acho que eu pelo menos, né, vim de um lugar e de um momento em que a internet era um dia na semana, acho que era o domingo, que era gratuito, né? Isso. Aí a gente fazia aquela internet Tinha de os escada pulsos, pra né? poder olhar uma Clique Mesmo 21 IG. 21, aí barulhinho, e você ia lá na sala do bate-papo da UOL Mirk. pra ver o que é. Eu ia no assustador.com pra ver... Nossa, isso era muito bom, né? Hoje em dia eu não iria, mas Não. né, eu era uma Dava pra perder o pré-adolescente sono ali, né? corajosa. Era. E aí eu vim desse lugar. E agora a gente lida com eles que já nascem. Minha filha, por mais que eu tente, por mais que eu tenha fracassado na missão aí de não dar tela alguma pra ela, ela não sabe, mas você olhando, você acha que ela sabe o que ela tá fazendo ali, né? Porque já é bem natural pra ela. E aí teve um momento que eu senti que havia um distanciamento. E eu sempre tive essa preocupação da conexão em sala de aula. Dele me olhar e falar, ela é do mesmo mundo que eu. Ela gosta de Naruto, ela vê jogo, ela tá sabendo do... Na época não tinha meme, né? Mas ela tá sabendo da brincadeira que tá rolando, a música, alguma coisa assim. Sempre me esforcei pra demonstrar isso, pra criar essa conexão. E agora a conexão é a rede social. Eles têm canal no YouTube, desde criança eles têm canal. Uma vez eu entrei no sala e falei, gente, meu canal, se inscreve lá. Aí sexto ano, e você vai se inscrever no meu, pessoal? Aí, ó. Aí eu falei, tu tem canal? Eu tenho. Eu falei, então vou me inscrever agora, manda aí. Aí era lá, Antigamente, ele com 2, 3 vídeos, mas ele tem um canal dele. Antigamente a galera queria ser jogador de futebol. Hoje em dia não, eu quero ser youtuber. Não é isso, foi o que acontece? Se torna uma coisa bem mais comum. TikTok, eu não né? sei, eu acho que o que a Carol falou é muito pertinente. O criar vínculo é algo extremamente importante. Eu acho importante também. Porque você fala assim, por exemplo, eu vou usar uma camisa, eu vou usar um não sei o quê. Até os exemplos que a gente usa, Sim. eles vão ficando ultrapassados. Eu lembro que quando eu comecei, eu fazia uma estratégia muito semelhante à sua. Tem um site de camisetas que eu comprava muitas camisas, tipo, do Super Mario. Podia patrocinar a gente. Dessas né? coisas, assim. E eu ia para a escola e eu lembro que os alunos, eles criavam um vínculo comigo porque eles tinham um assunto em comum. E isso se tornava algo bastante interessante. Eu, pelo menos, vejo muito dessa forma. Até os exemplos que a gente usa. Por exemplo, muitas vezes, se você não precisa assistir, mas se você conhece um desenho, se você conhece algo do mundo, desde uma série, um filme, alguma coisa, você consegue, dentro da sua matéria, utilizar aquilo ali e criar um vínculo com o aluno. Diferente de quando você não conhece. E sobre aquela questão de que às vezes ele não está acompanhando o conteúdo, mas ele quer muito participar. É criança, adolescente, ele quer falar. E às vezes você vai fazer uma pergunta do conteúdo, ele realmente não acompanha, ele não sabe. Mas se você falar, gente, quem já viu tal filme, tal... O show da Xuxa? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Achei Isso sensacional. não pode No acontecer. aluno que a gente fez, ela colocou. Que show da Xuxa é esse? No time, né? Que foi essa semana. Foi Pois essa é. semana. Nesse momento. Mas, Show da Xuxa aí, é às esse. vezes, essa é a oportunidade que ele tem de participar. E ele vai sentir o gosto da participação. E ele vai ver que tem em você uma abertura. E dali pode ser que ele melhore, né? Eu acho que até os exemplos. Por exemplo, eu lembro que eu usava muito Cavaleiro Zodíaco para falar. Hoje em dia não Os rola. alunos não sabem o que é. Então, assim, o professor, querendo ou não, ele não se atualiza só na matéria. Ele tem que se atualizar basicamente em tudo que linguagem. tudo que é do mundo deles. Né? Então, Esses eu dias acho eu que tava isso é pensando extremamente sobre isso, porque eu gosto muito de imitar o Silvio Santos. Brincando, mas você está certo disso? Daqui a pouco os alunos não vão Daqui a pouco saber eles não quem vão é. lembrar. É Isso é algo triste que demais, né? se torna menos compatível com essa geração. Mas tem uma questão também. Eu também parei de tentar acompanhar tudo, porque agora toda hora... Antes era o Silvio Santos, um Silvio Santos, eterno Silvio Santos. Agora, volta e meia, uma amiga fala, você viu fulano? Eu falo, não. Aí eu vou no Instagram, a pessoa tem 5 milhões de seguidores e eu nunca tinha visto. Exatamente. Então tem muitos ícones agora. Então, teve uma época que eu tentei. Agora eu falei, não vou conseguir, não vou Mas saber com tudo. certeza ela sabe o nome de todos os cãozinhos da Patrulha Canina. Ainda não, Mas vai ainda não saber. cheguei lá. Eu também não tô nessa vibe ainda não. Eu só Nossa sei que tem um Senhora. Chase, não tem um É, Chase. Chase tem, Só sei que exatamente. tem um Chase. Manu ainda não consome esse. Mas vai consumir. E é um negócio que toda criança gosta muito. Mas, enfim, voltando aqui. Vamos lá, pensando aqui comigo. Vou entrar num assunto que eu particularmente estou
é muito tendencioso a conversar, que eu adoro essa Opa. parte. Um dos Polêmica? problemas um pouquinho. Um dos problemas que eu mais tenho enfrentado nos últimos tempos em sala de aula é a escrita. E eu acredito que após 2020, né, com todo o processo pandêmico que nós tivemos, parece que isso ainda ficou mais agravado. Eu sinto, por exemplo, que meus alunos eles não têm, às vezes, condição de passar para o papel A ideia. não só a ideia, mas da forma como deve ser escrita. Isso é uma realidade hoje? Existe essa dificuldade tão grande na redação, principalmente, porque você que trabalha com redação, imagino que você veja isso o dia todo. Vejo. Né? Então, assim, pelo menos na geografia, que eles escrevem muito na prova, eu sinto às vezes que você sabe aquela coisa que, pô, eu sei o que ele quis dizer, mas ele não disse. Entendi. Eu brinco muito com meus alunos assim, o que não está dito, eu não posso corrigir o que está subentendido. Eu tenho que corrigir o que está escrito. Sim. Se não está escrito, eu não posso. Então, é aquela coisa. Será que isso ainda é uma coisa? Isso é verdade que realmente parece que piorou depois da pandemia? Já estava ruim, agora parece que tá pior, tem aquele meme. Não sei se ficaram por ter ficado muito tempo online, porque eles ficaram quase 2 anos online. Será que isso agravou? Assim, eu vejo que... Eu já vi que você quer me culpar. Todos os professores das outras matérias querem culpar os professores de português. Mas tem a ver. Porque é uma chave, né? A linguagem e o domínio da norma padrão ainda é uma chave muito forte. Porque na norma padrão, todo mundo, teoricamente, se entende. Se eu venho numa variação do meu grupinho, do meu geografia, do meu ponto geográfico, da minha faixa etária, aí talvez você não me entenda, porque eu sou de lá, você é daqui. Então, a norma padrão ela vai ser esse norte para a comunicação funcionar. O aluno que não está dominando as técnicas ali do padrão, muitas vezes sente dificuldade de colocar em palavras o seu raciocínio. Mas eu acredito que essa questão dos aparatos tecnológicos, das redes sociais, isso aí influencia muito, sim. Tem uma questão da neurociência que explica isso, sobre atenção contínua e atenção alternada. E as duas são habilidades, vamos colocar assim, que a gente pode desenvolver. A atenção contínua seria de você ter uma profunda qualidade, com tempo e com foco, numa mesma atividade ou no mesmo conteúdo. E a atenção alternada é aquela em que você faz várias coisas ao mesmo tempo. As duas são importantes, só que hoje a gente usa muito mais a alternada. O meu computador, ele vive assim, ele tá sempre com mais de 5 abas abertas. Enquanto tá carregando um vídeo aqui, eu tô respondendo alguém, do outro lado vai ter uma busca daqui a pouco, o e-mail já tá aberto para eu não esquecer. Impossível isso para mim. É mesmo? Ah, não, eu só faço isso. Eu só faço vou isso para também. fazer uma coisa, Eu tenho eu pavor. termino aquilo para começar a fazer. Eu não consigo. O problema para mim é que, como eu tenho várias coisas, eu não consigo dar conta de uma por vez. Eu tenho que literalmente fazer ao mesmo tempo. Até com as crianças. Tem coisa assim, tipo, se eu vou lavar a louça e eu tenho alguma coisa pra botar pra cozinhar, eu tenho que botar pra cozinhar primeiro, porque enquanto tá cozinhando aqui do lado, eu tô lavando a louça aqui. Eu não posso ficar esperando cozinhar, porque ela vai acordar. Olha, cansativa, @mãe exausta. Mas vamos lá. É um negócio assim, e eu acabei ficando esse 220. Eu não tenho capacidade de olhar pra uma tela, um vídeo carregando 30%, 40%. Eu parada aqui? Eu vou desmaiar. Eu não consigo. Mas eu não tô dizendo que isso é o certo. Existe esse tipo de habilidade e existe a habilidade da atenção contínua. Só que a gente, tecnologicamente, faz tanto a alternada que, às vezes, tem uma super dificuldade quando precisa da contínua. Tá aí a dificuldade. Que é super necessário, né? A dificuldade de uma leitura de um livro, que a gente lê cada vez menos. Eu não consigo também. Esse aqui eu tô contigo, eu não consigo. Mas tem a maior galera que tá assistindo a um filme e mexendo no celular. E tá entendendo o filme e tá respondendo aqui no celular. E pra mim não dá. Não, Esse não dá. Mas isso rola. Né? A galera que assistiu, comenta aqui se rola ou se não rola. Rola. E as pessoas hoje, elas leem mal, por isso também elas escrevem muito mal, né? Porque o conteúdo que elas estão lendo também hoje em dia, e nada contra esse conteúdo, mas é conteúdo, às vezes, escrito de forma péssima. Eu acho que as escritas dos meus alunos são pobres. Muito pobre. Pobres em que sentido? Pobre em conteúdo, pobre em normas, parece que às vezes... Sem repertório? Tipo assim, ele faz uma resposta com tudo que tem. Do conteúdo tá tudo ali. Só que não tem coerência nenhuma.
na construção do texto. A estrutura, às vezes, eles não sabem colocar. Isso me preocupa, porque é aquela coisa. Obviamente, eu falo muito assim, as pessoas vão virar para mim e falar, pô, geografia é legal, eu sou professor de geografia, é muito bom. Mas uma coisa é elementar, é português e matemática. Eu sempre falo isso. Você pode amar geografia, pode amar história, mas se você não sabe escrever bem, se você não sabe fazer contas básicas, não adianta de nada. Dá uma aulinha de escala sem a galera saber fazer até uma divisão, uma regra de quer ver três, só uma coisa que complicado. me incomoda muito? Talvez quando você estava em sala de aula, você vai perceber isso. Eu tenho um pavor de aluno que inicia a resposta com pois. Pois. É mesmo, né? Cara, esquisito, isso né? me consome por dentro. Porque a minha vontade é dar 0. Porque não faz sentido. Porque se o pois é um conectivo e você não tem uma oração antes, como é que... pois o quê? Eu sempre falo, eu sempre escrevo lá, eu puxo uma setinha e escrevo, pois o quê? Você bota. Boto, faço questão. Mas chega uma hora que a gente é vencido. Porque é tanto erro, às vezes, de português, você fala assim, se eu for corrigir o português, O eu corrijo Rafael geografia. corrige português também, eu não corrijo. Eu não... Sua prova só tem número. Não, muitas Às vezes. vezes tem um problema ali, né? Sim, eu já tive aluno que errou o próprio nome. Mas não dá pra dizer que existiu essa piora realmente Eu acredito que intensa em algumas situações. esse contato mais constante com os aparatos tecnológicos, vou nem falar qual é a rede social, o que é, mas é celular, é tablet, é computador, é televisão, é muita coisa assim. Isso aí dá esse up na atenção alternada. E essa contínua de você, por exemplo, ler um texto e aprender com aquele texto. Ter aquele texto como uma referência. Não tem tempo, porque a sua atenção alternada está a entender a mensagem e já criar uma resposta. E aí você escreve e às vezes não lê o que você escreveu. Você quer dizer assim, como você está, mas você escreveu como você estar. Se você lesse, você veria que a gente não fala como você estar. Sim. Mas você não leu, você foi. Às vezes o corretor já foi fundo. Foi por você. E foi. Mas eu acredito que prejudica Tem sim. uma entrevista muito boa, acho que um jogador do Grêmio, né? Foi indo e Não, ele falou assim, ó, como que você fez esse gol? Ele, não, fui, quando eu fui ver, eu acabei fundo. Tem umas Ou Ou entrevistas... seja, ele foi driblando, Aham, e ele acabou fazendo gol. Exatamente. Mas Pode falar. só pra fechar, assim, que realmente, quando chega lá no 3º ano do ensino médio, ou ali na preparação para o Enem, isso tem que realmente ser revisto, né? Porque eles vão precisar, na redação, colocar, além do conteúdo, uma estrutura. A ideia do INEP, eu acredito, né? A ideia do modelo da nossa principal prova do Brasil todo, que é o Enem ainda, né? É fazer com que esse aluno desenvolva essa habilidade ao longo dos anos da escola. Mas o que acaba acontecendo? Oba, chega no 3º ano, julho, fala, vou ter que fazer essa prova. Abril, né, que é a inscrição. E aí, dali, a gente acaba ficando com aquele tempinho curto para ensinar para ele uma estrutura. Não dá, vamos ser verdadeiros, que não dá. Aos mínimos detalhes... eu não pra melhorar. consigo ensinar ele a escrever. Exato. Mas eu consigo ensinar para ele uma estrutura Aprimorar. base para ele Isso. mandar bem na prova. Fazer o mínimo lá na prova. O mínimo não. Fazer uma boa nota na prova. Mas é triste, é muito triste, porque... Você consegue colocar o cara que tirar 50 para tirar 60, 80, de repente, né? Assim, o Enem, ele é muito fechado com essa questão da estrutura. Se você olhar as redações de nota 1000 do ano passado, você vê que é a mesma estrutura, todo mundo. Então, professora, você está falando que ninguém precisa, então, aprender a escrever, é só fazer a estrutura? Eu acho que a gente tem objetivos, tem prazos, a gente precisa se organizar para alcançar o que a gente quer. Mas, quanto mais cedo a gente entender que a gente vai precisar escrever, a gente vai precisar se comunicar dessa forma, melhor. Porque depois do vestibular, a gente tem um período e depois o mercado de trabalho. E está cada vez mais difícil também. Os critérios hoje são outros. E a comunicação ela é central, porque hoje qualquer profissão está fadada a se comunicar na internet. Se não faz ainda, vai fazer. Dentro de 5 anos, vai fazer todo mundo. Mas mesmo na internet, é necessário ter uma linguagem mais formal em alguns casos? Não formal, mas você precisa conseguir passar uma mensagem. Então, Né? vamos Minimamente, lá. né? Eu tenho duas situações que são curiosas. Eu tenho uma tia que é advogada, minha tia Zenilson, maravilhosa advogada aqui na cidade. Tia Zenilson, queremos você aqui. Minha tia, ela fala muito assim pra mim, Rafael, quando eu vou selecionar estagiário, eu elimino mais da metade dos candidatos pedindo uma redação. Porque
você erra em erros básicos. Eu não posso, por exemplo, contratar uma pessoa, ter uma pessoa no meu escritório, que eu não vou ter confiança em escrever uma petição, em escrever alguma coisa para alguém para mandar para um juiz ou alguma coisa. Então, assim, isso é uma coisa que me pega. Então, assim, ou seja, o problema não está só no ensino básico. Tá indo além, tá transcendendo. E uma outra coisa que também é curiosa é quando você pega, por exemplo, essa parte de como escrever, se você vai escrever melhor algumas coisas, e você fala assim, poxa, como que eu ali, muitas vezes tendo um ensino básico, que eu não fui tão bom aluno, não quis, posso melhorar? Como é que eu chego? Falo, terceiro ano. Mas não vou dizer só o aluno para passar no vestibular. Porque, como você falou, muitas vezes o para passar no vestibular é uma técnica que você vai usar. Não, eu acho que a gente tem que aprender a escrever. Como é que eu faço para melhorar a minha escrita? Acredito que tem um grupo ali que é chave, né, de temas gramaticais que são básicos para a construção textual. Vírgula, concordância verbal, concordância nominal, principalmente, porque são desvios da norma padrão que todo mundo vai perceber. A pessoa não vai ser um especialista. A vírgula, a gente deve ficar meio assim, né? Acho que faltou, acho que tem, não sei. Agora, uma concordância nominal, os menino, não vai passar batido. Não. Todas as pessoas que ouvirem saberão que aconteceu ali uma escolha que não é a padrão, né? Dependendo do ambiente, é os menino. Menino, veja bem, que esse é de Mesquita. Menino. Em Mesquita é assim? Fomos lá na casa das meninas, tu foi? Na casa das meninas. Mesquita. Aí... Os cara. Total. Mas assim, aí quando você domina o conteúdo e escolhe falar assim, é porque você tá num ambiente em que isso pode acontecer. Mas quando é tentando ser formal, não vai passar. Né? Não vai passar batido, todo mundo vai perceber. Então, concordância, o uso da crase, né, do acento grave, a regência, depois também conjugação verbal, né? Porque a gente fica muito preso só ali ao presente, passado e futuro. Passado imediato e futuro. Saber outras construções, tudo isso aí vai ajudar muito. Então, não necessariamente para você escrever melhor, você tem que rever tudo de gramática. Não, mas tem aquelas coisas essenciais. Uma básica, essencial ali. E quando a gente lê também, a gente lê qualquer coisa que, né, que tenha um compromisso com a gramática, você vai assimilar aquelas construções e você vai acabar trazendo, se for natural para você, se você achou bacana de escrever, se você entendeu, tem isso também, né? Se você não entender, você não vai conseguir reproduzir. Teve uma coisa que eu vi, que acho que o Enem começou a fazer isso. Antigamente, eles só queriam um tipo de letra, que é cursiva. É cursiva, né? Cursiva. E agora eles já flexibilizam também para a escrita que você consiga compreender o que a pessoa escreveu. Até onde eu sei, o problema da letra de forma na redação só acontece se você não diferenciar a maiúscula da minúscula. Porque são parecidas na letra de forma, né? E isso aí acaba dando um problema de ortografia, um problema de construção frasal. Se você, dentro da letra de forma, conseguir diferenciar a maiúscula da minúscula e também não fizer uma loucura de espaçamento. Sim. Porque eu acho sensacional. Eu já tive alunos com letras lindas que não eram cursivas. Sim. Lindas e extremamente caprichosas e tudo mais. Eu só uso letra de forma. Porque meus alunos começaram a não entender minha letra cursiva. E dava muito trabalho, dava menos trabalho passar a fazer a letra de forma do que fazer, do que ficar explicando. Também, né? Não, é isso aqui que está escrito. E me incomodava, parecia que eu tinha colocado errado no Eu tenho um problema com F, cara, assim, desde criança. E depois que eu comecei a fazer a engenharia, meu F virou um F totalmente... Quem é da área de exatas vai saber que F é isso. Mais para frente eu vou fazer uma pergunta. É a pergunta que eu mais estou querendo fazer para o professor de português. Ih, rapaz. Mas vou deixar mais para frente. Não, agora não. Se você deixar o like, ele vai fazer a pergunta. Opa, deixa o like aí. Falando em like, antes que você entre nessa próxima pergunta, tem os patrocinadores de hoje, na verdade. Não os patrocinadores, mas o patrocinador. Que é um amigo nosso, né? O grande Paulo amigo, Vitor, Paulo Vitor. Que entrou nessa empreitada aí com a gente e tá trazendo aí o ESAP. Vai ser o patrocinador, é o patrocinador nosso hoje. Agradecer aí o Paulo Vitor. Para quem quiser. Pinto, exatamente. A logo maravilhosa, eu acho essa logo dele a mais bonita de Campos. Eu amei também. Cara, eu acho linda, porque
a logo, geralmente, das escolas são logos, assim, muito tradicionais. De repente, não dá para entender muito bem o que é. E a dele é totalmente legal. Isso é linguagem também, né? É linguagem ele também. tá dizendo assim, ó, a gente é atualizado, vem com a gente. E lá é atualizado mesmo. Material PH, material excelente. Então, um abraço aí pro nosso amigo Paulo Vitor. Obrigado aí pela parceria. Tamo junto sempre. Estudou com você, né? Foi meu veterano na Foi faculdade. seu veterano. Foi meu Mas lá não tem veterano. trote, não, né? Não teve nada não de- sei o que é trote, não passei por Lá isso. na engenharia teve trote. Lá teve um pouquinho também. Um pouquinho, uma nunca ovadinha, passei, pedir dinheiro no nunca fui sinal. muito fã disso, mas... Ela foi divertido. Na minha Eu vez. também gostei de porque eu não participar. estudei... Quando eu fui veterano, também gostei de fazer. Eu não estudei em universidade, estudei em Instituto Federal. Eu também. E no Instituto Federal tem muita gente de ensino médio. Então, assim, meio que se confunde um pouco os ambientes. Então, hoje eu acho que já não tem muito isso, porque aumentou muito o número de... Acho que nem tá tendo mais. Mas... Não, já houve alguns casos sinistros, umas coisas que não tinha nada a ver. Mas na minha vez teve, foi só teve uma... um caso lá que eu presenciei, que eles rasparam a sobrancelha do calor, pelo amor de Deus. gente. Não, a gente fez umas brincadeirinhas, pintaram a gente pra pedir um dinheirinho no sinal, Sim, certamente, pra faz ajudar parte. uma causa legal. Foi legal, foi bacana. Não, sem sombra de dúvida. Mas vamos lá. Pensando nessa questão que a gente fala, por exemplo, de norma, essas coisas. Eu penso muito... Hoje em dia a gente usa a rede social para se comunicar. Sim. Certo? E uma coisa que às vezes me incomoda, porque eu penso assim, poxa, eu sou um presidente e eu vou usar o Twitter para mandar uma mensagem? Vou. Hoje é uma realidade. A comunicação, ela está na rede social. Você não tem como fugir disso. Mas a gente percebe que a linguagem na rede social é muito diferente, por exemplo, de um comunicado oficial. Muita sim. coisa. Certo? Até o limite, né? Não pode Exatamente. estender. Até que momento a linguagem tem que ser adaptada? Porque, por exemplo, a gente vê candidatos aí, políticos inclusive, que muitas vezes usam uma linguagem muito popular. Sim. E eu não sei se cabe à posição dele essa linguagem. Não sei se a comunicação mudou, se as redes sociais mudaram isso, porque o VC se tornou comum, até dentro das minhas provas. Não. Então, isso me incomoda. Sério? Eu falo, muito? Mas tá vindo aí só o C, tá? Se prepara. C. Vem aí. Aqui na região é muito comum ser. C. E aí- Mas na escrita, eu acho que tá Na vindo escrita, agora. não. É. Na E escrita, não. como O C que a a gente gente- fala normalmente, o C. Como que a gente lida com essas... A gente tem que aprender uma norma culta. Sim, Mas aqui, eu não vou escrever numa rede social de forma culta. sim. Eu não vou mandar uma mensagem de forma culta. Até porque... Como muitas... Parece, às vezes... Se você mandar no lugar errado, vão te achar estranho ainda. Assim, vou trazer um exemplo aqui, que geralmente causa polêmica. Opa, Vou botar gostamos. polêmica aqui da audiência. Mas eu lembro que uma vez teve um pronunciamento da Dilma Rousseff, em que ela Dilma. queria fazer uma explicação sobre a dengue e tal, e não sei o quê. E ela tinha que explicar para um público ali bem grande que... me corrija até se eu estiver errado em relação ao conteúdo, mas eu acho que era isso. Que o perigo principal era a fêmea do mosquito. Porque ela que realmente fazia o babado andar. O mosquitinho, o masculino, ele... É que fazia o babado andar, muito bom. que proliferava e tal. Linguagem pra galera entender. E aí, ela, nesse discurso, ela falou, então a gente tem que estar atentos à mosquita. É a mosquita que é o problema. E ela falou isso. E a Dilma teve esse estigma, né, de língua portuguesa. Aconteceu muita coisa. Muitas falas realmente que foram ali, que não faziam sentido, no calor do ao vivo e tudo mais. E aí foi esse negócio da mosquita. E lembro que, na época, eu não faço vídeos com viés político, eu não faço isso, porque, sinceramente, eu não tenho emocional pra lidar com isso. Não faço isso. Mas eu lembro que nessa época eu fiz explicando isso, que assim, eu falei, gente, ali o público ia de um analfabeto a um PhD. A gente não sabe, era um público, uma multidão. E ela tinha uma mensagem para passar. E é importante que essa mensagem fosse bem clara. Então, no popular, é a mosquita. Mas a palavra não existe. Né? E ela não podia Mas falar ficou claro, né? Ficou claro, assim. E eu acho que ficou claro até para qualquer criança que estivesse ali. Enfim, a finalidade e o uso, né? Me lembrei disso quando você falou. Por outro lado, me incomoda mais do que a linguagem. A gente vê, por exemplo, alguns líderes batendo boca entre eles no Twitter. Eu fico assim, gente, o que é isso? Aí alguém me fala que teve isso, eu falo, não, vou lá ver, deixa eu ver. No Twitter, descanse em paz, né? Não tá rolando. Voltou ou não? Agora é X, nem voltou. sei. É o mesmo X, voltou. né? Eu nunca Foi tive. com Deus, não? Voltou. Aí eu tive, Nunca porque me- a fofoca ali é rápida. Você descobre tudo, como é que começou, tudo Eu ali. gosto do Instagram. Não, o Instagram, É, o não, mas Instagram eu é também- do amor. O Twitter é É do ódio, né? um Vocês negócio acham meio que o Instagram é tenso. do amor? Há muito
muito mais do que o como eu não Twitter. tenho- Não, É o porque Twitter é tudo pior, né? comparado ao Não tem Twitter comparativo. é brabo, entendeu? É mais tranquilo. Mas eu vou responder a pergunta, mas eu vejo muita postagem assim, a pessoa, uma página de fofoca, uma página de sei lá de quê, posta uma coisa horrível que aconteceu. E aí, amores, o que vocês acharam? Aí a galera, ai, que horrível, meu Deus. Aí só ódio ali. E aí, amores, o que vocês acharam? A própria situação da Dilma mesmo, ela teve várias situações assim de discurso que o pessoal questionou, que o pessoal brincava. E eu vejo também a crueldade das pessoas. Porque ela mesma já tinha falado na época que estava passando por uma situação de tomar remédio controlado, alguma coisa do gênero, e realmente se embaralhava. E eu Muitas vou te vezes as pessoas falar, são cruéis, né? Mas assim, a questão política em relação à linguagem, Rola, a né? linguagem é uma arma, né, sempre ali. É. E essa questão da gente noticiar, que escândalo, a presidenta falou mosquita, em vez de falar notícia, um negócio que era tão importante pra gente poder, né, dizimar ali, de poder passar por aquela epidemia que estava se consolidando de dengue. E hoje acontece isso também. E não é uma coisa de esquerda ou de direita ou de, sei lá, de diagonal, não. É todo mundo fazendo isso um contra o outro o tempo todo. Viraliza muito mais algo que a gente possa ir lá xingar, algo que a gente possa ir lá reclamar, do que uma notícia, uma informação qualquer. Né? Então, eu fico muito ligada nisso. E, geralmente, eu paro de seguir. Eu percebo que a página tá fazendo isso de propósito. Legal. Eu falo, não quero saber. Não importa quem seja. Eu falo, isso aqui não é pra mim. E me faz mal. Muito mal. Agora, em relação a publicações oficiais, assim, eu acredito que a comunicação está mudando o tempo todo. E, realmente, a gente vai precisar. Porque, hoje, se não tivesse pronunciamento, por exemplo, de um presidente ou de um prefeito ou de alguém no Twitter, a gente não no X, né, no X, sei lá, a gente não poderia ir lá ver se foi mesmo que falou. Porque volta e meia agora tem um vídeo que é um corte, tem uma montagem, tem deepface. Uma inteligência artificial. Uma inteligência tem um que é artificial. sensacional, é o Will Smith Marçal, você já viu? O cara pegou os cortes do Pablo Marçal e botou a cara do Will Smith. E viralizou aquilo ali. O cara tem vários seguidores. É o Will Smith Marçal. Esse daí ainda tem um viés, assim, de humor, né? Mas tem uns, assim, que eu vejo que eu não sei se é verdade ou se não é. Entendi. E em pouquíssimo tempo a gente não vai saber mais. Eu nem sei Não como é vai. que vai ser para os historiadores no futuro, para ver o que Pra rolou e o que identificar era rolou. brincadeira. Exatamente. Porque, O olha... que era fake, o que não era. É. Vai chegar um momento que o Rafael, de repente, vai vender a imagem dele para dar aula sem dar a aula. Já isso pensou aí. nisso? Claro, sim, sim. O nível tá muito assustador da Tá, inteligência tá. artificial, a verdade Tá, é sim. essa. Mas é isso, é progresso. E a gente vai ter que ir atrás, viabilizando da melhor maneira para que isso seja realmente positivo. Então, por um lado, é preocupante, eu também acho, os caras usarem uma rede social como aquela. Por outro, pelo menos eu podia ir lá ver se foi ele mesmo que falou. Entendi. Entendeu? A comunicação muito formal, ela não atinge a todos. Como a comunicação muito popular gera críticas para talvez o cargo que você esteja ocupando. Sim. Eu fico muito preocupado com a comunicação. Eu sou uma pessoa que eu falo para meus alunos assim, gente, por exemplo, eu não sou professor de xingar em sala, tem muitos professores que falam, xingam e fazem não sei o quê, e muitas vezes isso cativa o aluno, porque sim. muitas vezes dá proximidade com o aluno. Sim. Eu sou um cara que eu gosto da coisa mais certa, mais formal, uma escrita mais adequada, tudo isso. E eu reclamo com os alunos. Eu não sei se isso é uma realidade. Sabe quando você é mais novo e você fala assim, não, usa a pergunta para fazer a resposta. Então, qual é a cor da casa? A cor da casa é amarela. E assim por diante. Então, eu sempre falo isso, mesmo que seja no ensino médio. Sim. Porque eu não sei se isso está certo ou não Tá está certo errado. até pro Enem. Vou falar. Até Vamos pro fazer Enem. um corte aqui. Professor Opa. de Geografia dá dica imperdível sobre a redação do Enem. Dicas Você para o Enem. tem que usar as palavras do tema na sua apresentação do Importante, assunto. né? Às vezes eu não ficar com medo de copiar, usar a mesma palavra. Ele tem que usar. Uhum. Todo mundo que tira nota 1000 usou, sabe? Tem que fazer. Tipo, o tema É um padrão, todos que tiraram nota 1000. 2023, pelo Cara, menos, sim. Poxa, que levantamento interessante, né? É porque, assim, como nós fizemos uma aula juntos hoje, né? Estamos gravando aqui pós-aula. E hoje eu falei com os alunos lá, você precisa facilitar o trabalho do corretor. O corretor está procurando algo que prove que você entendeu o tema. Porque é diferente o tema violência contra a mulher
a persistência da violência contra a mulher. Se for violência contra a mulher, você pode fazer o conceito, o que é isso, quais são as causas, o que pode ser... Pode explorar tudo. Agora, a persistência da violência contra a mulher é você falar que depois da Lei Maria da Penha, depois do debate ser levantado na mídia, isso ainda persiste no Brasil com números alarmantes. Persistiu. Além do que... Você não precisa dizer o que é violência contra a mulher, a gente está falando de persistência. A prova já está dizendo que existe. A prova já entendeu que existe, assim, a elaboração da prova. Então, na sua apresentação lá da introdução, né, que é o primeiro parágrafo da redação, você precisa... Não precisa ser igual, tá lá no tema. Você precisa jogar as palavras principais ali e o corretor vai falar, não, ele entendeu o tema. Tá check aqui, no caso, na competência 2, que é a compreensão do tema. Então, meus queridos alunos, que fique claro, vou continuar cobrando respostas completas nas minhas provas. Sim. Porque eu sempre achei essencial, eu acho que isso deixa a resposta clara. Quando você vai... Não sei se isso tem a ver... Vamos lá, a parte de redação e correção de prova eu acho muito legal. Porque você fala assim, como é que eu construo de uma forma mais fácil uma resposta para qualquer pergunta? Porque eu sempre falo para o meu aluno assim, começa pelo artigo. Ou normalmente ele vai se encaixar de alguma maneira, certo? Então, por exemplo, você nunca vai começar por um pois, por um porquê. Eu não sei se é preguiça, eu não sei se isso são querendo responder rápido demais, porque hoje em dia a paciência é coisa que não existe mais. Sim, mas eles querem responder rápido demais, de uma forma extremamente diretas e muitas vezes relaxadas. Então, assim, como é que eu consigo, por exemplo, não necessariamente numa redação, a gente vai falar de redação daqui a pouco, mas numa resposta de uma pergunta, como é que eu estruturo para responder ela melhor? Eu acredito que... Pelo que você falou, é um caminho legal. A apresentação do assunto e a sua justificativa na sequência com um bom conectivo, né? Um bom conectivo, né? Você apresenta o assunto, né? Tal problema acontece devido aos seguintes fatos. Tal. Legal. Dependendo do que está sendo perguntado, né? Uma apresentação breve do assunto e a sequência com a sua resposta. Quando você corrige redação, é muito comum os alunos fugirem do tema. Fuga do tema. Olha, vou falar um negócio pra vocês. Saindo um pouquinho do Enem, concurso público, rolou recentemente uma prova para a Polícia Penal do Goiás. E aí eu preparei muitos alunos para essa prova. E aí, um dos alunos que apareceu, assim, 15 dias antes da prova. Senhora, me ajuda? Eu não tô conseguindo fluir na redação. Manda a redação aí pra mim. Lá. Quando eu vi a redação do cara, eu falei assim, esse cara sabe. Ele conhece a LEP, né, a Lei de Execução de Direito Penal, ele conhece, assim, leis, ele sabe, mas ele não conseguia, assim, escrever. Estruturar. Não, assim... Desenvolvimento mesmo, né? Ele colocava uma ideia após a outra. Uma ideia, outra ideia. Tem a fuga do tema e tem a redação Botafogo também. Sabe qual que é a redação Botafogo? Sem título. Exatamente. Desculpa, pai, meu pai é Botafogo. Botafogo, mas, Maurício. Poxa vida. Mas eu prefiro o Botafogo ganhando o Campeonato Brasileiro agora do que o Palmeiras, né? Eu sou flamenguista, gente. Mas eu também acho que o Botafogo merece. Tem um tempinho, né? Botafogo é legal, tá no quase, legal, tem um legal. tempo. Eu tô na torcida também. Mas a gente De faz coração. um bullyingzinho com o Botafogo, né? Mas aí... Eu queria fazer uma pergunta fugindo um pouco do campo. Pode falar. Pera aí, eu quero escutar a resposta, Maurício, da pergunta. Tá, vai lá. Da questão do... Aí, eu esqueci. Aí eu tava contando a história do meu aluno da Polícia Penal. Isso, exato. Aí quando eu vi... E eu tenho um serviço de correção de redação que você vai me mandar redação apenas. Eu não sei nem quem é você, como deve ser. E vou fazer ali uma correção, vou te dar a nota e eu vou falando os porquês, né? E vou explicando porque você perdeu o ponto. E dou uma sugestão de troca. Correção comentada, né? Correção comentada no detalhe. Faço isso. Me dá maior trabalhão. Maior trabalhão me dá, mas eu faço. Eu que faço. Aí faço isso. E ele tava nesse serviço. Aí eu peguei e mandei uma mensagem lá. Eu falei assim, olha só, deixa eu te falar. Eu tenho um outro serviço que é a mentoria. Que você vai ter uma aula pra gente conversar. Eu acho que você tá precisando dessa aula aí. Porque você tem o conteúdo, mas tem uns bizus aqui que eu posso te dar que eu acho que vão te ajudar. A prova tá chegando, vambora. Ele falou, vambora. Aí vamos, aí na aula eu conversei com ele. Cara, o cara dando aula, falando de tudo, de cabeça, artigos. Cara, que legal, né? Ele sabia muito. Mas ele realmente tinha uma defasagem ali na gramática. Um empurrãozinho mesmo, né? Na gramática, na gramática não tava fluindo mesmo. E na beirola da prova, chegando ali pertinho da prova. Montei pra ele uma estrutura e falei pra ele, eu tenho certeza de que você é capaz de escrever bem. Só que a gente tá sem tempo agora. Você vai usar essa estrutura aqui. Se o tema for alguma... pelo edital já dava pra saber um pouco do tema, assim. Vai ser alguma coisa parecida com isso e você vai só adaptar e vai dar tudo certo. E depois a gente vai estudar, mesmo depois da sua prova. Ele falou, tá bom. Nunca nenhum aluno voltou pra estudar. Esse foi o primeiro.
Ele fez a prova, caiu o tema que a gente achou que ia cair. Passou. Ele fez a estrutura que eu fiz pra ele. Ele só reproduziu lá. E eu achei que nunca mais... Ele, muito obrigada, muito feliz, aquela coisa toda. E depois ele falou, Carol, agora eu queria fazer o curso. Eu quero aprender a escrever. Ah, que legal. Nunca mais eu vou passar por isso. Agora eu vou tirar onda. Eu falei, Que vambora. legal. É isso. Pô, maneiro. Eu acho que a maturidade sobre a importância disso, ela só vem depois que você consegue uma estabilidade, uma profissão, uma coisa. Porque do ensino médio até então, é correria, né? É loucura. É você buscando... Primeiro que você, com aquela idade, tem que decidir o que você vai fazer com uma vida, que é a sua. Eu acho complicado. E segundo que você, às vezes, você é muito bom em alguma coisa, mas você vai ser avaliado em tantas outras coisas. E aí é aquela correria. Aí depois, esse cara passou... Ele já tinha um emprego. Aí ele passou nessa prova. E ele falou, agora eu vou estudar, vou aprender a escrever. Ah, ele passou. Ele passou, eu não sei. Foi agora, isso foi agora. Então, a gente tá aguardando convocação, esse tipo de coisa. Mas, poxa, arrebentou Mandou na muito prova bem. e fez a redação E a completinha. professora também, né? Que se não fosse esse apoio, de repente, ia ficar complicado, né? Não, é assim, eu poderia falar assim, você não consegue, infelizmente não vai dar tempo, porque você não sabe escrever, você vai ter que fazer o meu curso, compra aí. Mas eu falei, cara... Não era pra faturar. O objetivo é chegar ao ponto Mas se ele necessário. comprasse meu curso, ele não ia conseguir. Porque o curso é longo, tem que assistir com calma, tem que treinar, tem que mandar redação pra mim. Faltavam só 10 dias. Então, é muito disso, assim. E quando ele veio falar comigo, ele falou assim, eu queria te falar que você foi muito humana pra falar comigo. Porque eu sei que eu tava escrevendo muito mal. Eu falei, não, cara, é esse mesmo. O português, ele é difícil. Sim. Assim mesmo. Ó, como é que eu falei? É assim mesmo. E tal, o português é difícil. Não é moleza. Mas, assim, se você... colocou esse objetivo agora, vambora, te ajudo, tô aqui, vamos nessa. É muito legal. Eu já esqueci a pergunta sua. Você também, né? Eu vou fazer também. outra, então. É que Faz a outra, gente, melhor. a gente vai Eu queria conversando saber o seguinte, não só no campo da internet, mas no campo também profissional, professores, enfim. Quem é a maior referência sua? Da internet. Tanto na internet Não como precisa ser na profissionalmente. internet. Cara, isso é difícil, né? Referências. Porque, assim, de professores eu tenho vários. Vários professores que me inspiram de várias formas diferentes. Mas, assim, hoje eu assisto ao professor Pedro Calabres. Não sei se é Calabres ou é Calabres. Ele é um bruxo da neurociência. E ele simplesmente fala sobre tudo o tempo todo. Acho que o canal é Neurovox. E ele, assim, senta de frente para a câmera e fala, gente, isso. Aí a neurociência aí vem com 37 pesquisas sobre o assunto. Que legal. Explica numa linguagem acessível e fala sobre educação de criança, sobre aprendizado, sobre filosofia. Eu tô muito na vibe da filosofia agora. Ah, é? Também. Nunca gostei na escola, era meu pavor. O professor entrava e me dava sono. Quando ele entrava na sala, ele falava, ai... Eu Professor de filosofia, eu no chamava geral, é ele aquele de cara Rivo. muito tranquilo, né? Normalmente. E era maravilhoso, meu professor. senão, Mas eu não chamava é ele uma de crítica, Rivo. De Rivotril, porque eu me dava um sono. Mas Eles era são a tranquilos, falta né? de São maturidade minha. Sim. Eu não entendia. Hoje tem a professora Lucilena Galvão, não sei se vocês conhecem também. Cara, pode procurar porque ela é maravilhosa. Ela... Nova Acrópole, que é a escola de filosofia que ela representa. Também ela senta assim e fala de filosofia sobre problemas que a gente tem hoje com tecnologia. Que legal. Sobre, assim, você conseguir. Vou É muito procurar. maravilhosa. É bom. O Pedro é maravilhoso e ela também é maravilhosa. E aí, você conseguir colocar um conteúdo, qualquer que seja, né, da sua especialidade, dentro do problema que a pessoa está te assistindo, né? Ela fala, cara, eu vim aqui ver o conteúdo e resolvi minha vida, melhorei meu dia, eu sou um pai melhor, eu sou uma mãe melhor, porque eu ouvi Realizei isso. meu sonho. Poxa, exatamente. Então, eu tenho essas referências assim. E Beyoncé, né? Que aí é religião. Não sei se vocês falam de religião aqui. Vocês falam? Beyoncé, essa é boa. Mas vamos entrar um pouquinho nessa área de redação. Você que era da Beyoncé. Eu falar, não tô Eu pronta, não lembrei a preparei pergunta. nada. É Vai, muito fala. comum o aluno fugir do tema? Igual a professora fez agora? É super. Igual, e ela fugiu do tema tão bem que eu esqueci a pergunta. Não, isso é muito Se bom. é muito comum. Porque foi aquele questionamento. Às vezes você escreve, mas você não está falando daquilo que realmente é o que tem Verdade. que ser falado. É o tal do tangenciamento, né? Aí, prof. Tangenciamento. O tangenciamento do tema. Você passa pertinho, mas você não É, vai lá. Toda vez que eu dou a aula que tem que falar de tangente, eu lembro do Galvão Bueno falando da corrida de Fórmula 1 quando o carro tá entrando na curva e ele sai pela tangente. Sai pela tangente. É, sempre tinha essa É fala comum, do Galvão. sim. Mas eu acho que a raiz está justamente na interpretação do tema. Tem que ler cada palavra do tema, como a gente estava falando. Se eu estou pedindo um tema aqui sobre o preconceito com cuidado com a saúde mental,
e se você fizer para mim um texto todinho sobre saúde mental, tangenciou. Porque eu não quero falar de saúde mental, eu quero falar do preconceito que as pessoas têm em se tratar. Legal. É que nem nas questões de prova que você tem que buscar saber qual é o comando da questão. Comando da questão. Eu falo muito para meus alunos, se eu pedir para citar, eu não pedi para explicar. E aí o aluno explica e eu dou errado. E aí ele fala, você não entendeu o que tá pedindo para a questão. E aí o aluno vem reclamar. Não, mas ele vem reclamar. Normalmente eu nunca dou errado 100%. Mas eu desconto para ele entender que o que é, se é para citar, é para citar. Se é para explicar, é para explicar. A primeira coisa que você tem que entender numa prova é entender o que está sendo pedido. Sim. Se você não entendeu isso, como é que você responde a questão? Fica mais difícil. Penso eu, pelo menos, dessa maneira. Teve um corte que a gente fez aqui. Eu falo, para mim, o aluno ele tem que ler, interpretar corretamente, certo? E responder bem. Mas se você lê e não entende, já não adianta nada não o vai resto. conseguir responder você bem, não vai responder bem. Então, assim, e eu acho que falta muito dessa instrução até. Você pode falar assim, às vezes parece que ficou um negócio meio solto na educação. Mas entrando na parte da redação, existe, então, já que você trabalha com redação, você acabou de falar de um exemplo de um cara faltando 10 dias. Nós estamos faltando o quê? 4 semanas para o Enem? 4, 5 semanas no máximo? 4 ou 5, né? 4 ou 5 semanas para o Enem agora e a gente fala assim, um mês, dá para ter... Não estou pedindo para você me ensinar a fazer uma redação para eu sair como AIS da escrita, mas existem padrões. Dá para você escrever uma boa redação para o Enem em pouco tempo? Aprender a escrever essa redação? Eu acho que dá. É claro, de pensar o melhor dos mundos, o ideal. Poxa, vamos trabalhar o ano todo. Porque tem uma questão do Enem que é obrigatória, que é a apresentação de repertório sociocultural. Aí eles falam, o que é isso? Aí eu falo, o repertório sociocultural é o seu conhecimento de mundo que você vai jogar na redação. Aí eles falam, quando que a gente vai ter aula de conhecimento de mundo? Eu falo, não, é o seu conhecimento de mundo, é o que você sabe. Vai ser na geografia. O conhecimento de mundo, vai ser na matemática. Aí, a sua culpa, agora eu joguei pra você. Aí, é sobre isso. Então, com o tempo, você consegue... Eu falo para eles, está com tempo? Então, quando você for estudar literatura brasileira, arte brasileira, que cai na prova do Enem lá de linguagens também, você dali tira repertório. Porque se você entende, né, o que aconteceu, quem foi que falou, alguma coisa, dali você vai associar com vários temas. E também lê o que você gosta. Lê você o não que você precisa ficar gosta. lendo só o que você não gosta. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte, o que você gosta? Você gosta de futebol? Pô, pega um jornal, lê... sei lá, lance, placar. Eu gostava muito de ler placar, eu era fascinado por placar, cara. Assim como os maias e os astecas. Não. Mais ou menos. Placar. A gente ensinou lá em casa um tempo placar, pô, sensacional. E leia sobre aquele tempo que você gosta, que de repente uma redação você consegue puxar e fazer o link. Sim, e eu lembro várias vezes, Luciano que deu aula pra gente, que era o professor nosso de redação, ele dava um tema e eu conseguia puxar alguma coisa de futebol. Que estava acontecendo no futebol. É super válido. Poxa, porque você sabe conversar sobre aquele assunto que você ama, aquele assunto, então fica mais fácil para você. Isso. Né? No edital lá do Enem está escrito que o repertório ele tem que ser legitimado, pertinente e de uso produtivo para o tema. Pronto. Quer dizer, tem que ser uma coisa que todo mundo sabe. Você não pode falar uma coisa do futebol do campinho da esquina. Tem que ser, sei lá, um campeonato brasileiro. Fala do Flamengo. Flamengo. É uma notícia. Time, então. Sim. Uma notícia, né? Que seja ali irrefutável a relevância, não, mas o conhecimento, né? Que o Brasil foi um tema no Brasil. Ou que, pelo menos, o corretor possa dar um Google e achar com facilidade aquele tópico. Então, isso aí é um repertório que está legitimado. Ele tem que ser pertinente, que ele tem que ter a ver com o tema. Não adianta você decorar Tem alguns que são coringa, né? Assim, você fala, Constituição. A Constituição garante tantos direitos de tantas áreas que acaba sendo coringa. Direitos humanos, citações da OMS, alguns autores da literatura brasileira que vão ter umas frases de impacto. Algumas frases célebres também. Isso, com certeza. Mas, assim, no geral, você tem que escolher alguma coisa que você consiga associar ao tema. Antes de você escrever lá, você tem que pensar assim, eu vou conseguir associar. Vou? Então vou botar. Aí você vai e bota. E se você não tem um desses que a gente falou, pode ser um filme, pode ser uma letra de música, pode ser uma série.
um jogo, um anime, um personagem, você não conhece nada, de nenhuma área, então decora uns 10 aí, que na hora vai dar certo. E eu tô falando aqui, aí às vezes outros professores ficam um pouco chateados com esse argumento. Decora 10 aí e na hora você escolhe um. Eu não tô falando sobre educação e formação cidadã. Eu tô falando sobre você que vai fazer mês que vem a prova e tá louco, tá olhando pra folha em branco. Literalmente ela tá te nota, olhando gente. de volta. É treino propriamente dito. Sim. Eu tive um professor que era maravilhoso. A gente falava que ele era um professor de física, falava que ele era maceteiro. Ele não ensinava necessariamente o conteúdo, ele ensinava a responder achar resposta. Achar Né? resposta. E a gente achava. Eu acho que tem a ver com o objetivo. Qual é o seu objetivo? É uma prova? Não, é o aprendizado. Eu vou trabalhar com isso, então você vai ter que fazer de outro jeito. Agora, é a prova? É só a nota da prova? Então vambora. Bora de estrutura pronta. E me diz uma coisa, nossa, você já acertou o tema do Enem? Antigamente vinham umas coisas que eram pauta quente. Na realidade, né? não é acertar. Tá? Na verdade, não Rafael é acertar que ninguém acerta. Exatamente. A questão é, você sempre trabalha 1000 temas durante o ano, algum coincide, vamos ser verdadeiros. Mas assim, já teve um palpite que você falou assim, pode ser alguma coisa, tipo, nessa área e caiu alguma coisa? Acho que em 2017 ou 2018, que foi a persistência da violência contra a mulher. Teve um outro ano, tema quente todo ano. Infelizmente... persiste ainda, então é quente. Rafael já acertou também. Sem querer não. Eu tinha gravado um vídeo sobre povos tradicionais e tal, aí acabou falando sobre... Porque é um tema na geografia muito trabalhado. E no YouTube não o tinha vídeo quase bombou. Conteúdo nenhum. De repente, todo mundo... que negócio é esse de comunidade tradicional? E tinha o vídeo do Rafael ali super bacana. Exatamente. E entrando nessa parte de tema, é legal de falar. Teve um tema específico do Enem, acho que era do acesso ao cinema. Não sei se... Alguma coisa assim. Eu fiquei muito... democratização do acesso ao cinema, alguma coisa assim. Eu lembro que esse tema me deixou muito inquieto, porque eu falei assim... Muito específico, né? Além de ser muito específico, você olha assim, nós estamos em Campos. Campos é uma cidade grande aqui. Ao redor nós temos muitas cidades. A maioria não tem cinema. Mesquita não tem cinema. Os temas, hoje em dia, de vestibular, tem hora que eles dão umas viajadas, não dão? Sim. Mas sabe o que eu acho? É a chance, eu não tenho fonte. Arial 12, não tem fonte nenhuma. É uma chance mesmo. Eu acho que o Enem, ele é realmente a maior prova do Brasil. E ele já tem essa prerrogativa de um convite à reflexão de todo mundo sobre o tema que cai. Certo. Porque a gente tem uma média ali de 6 milhões de alunos fazendo a prova. No mínimo ali, né? Não sei se tem 6 milhões fazendo, mas 6 milhões se inscrevendo e dentro do grupo de interesse. No mínimo, essa quantidade de pessoas vai falar sobre aquele assunto. É muito provável que essas pessoas saiam da prova e falem do assunto em casa, falem do assunto com os colegas, os professores, o YouTube, todo mundo vai comentar. Então, eu acho que já se viu que é uma oportunidade de trazer uma pauta. Então, não precisa ser uma pauta quente. A gente tem ali um convite para falar de algo que ninguém tá falando. Então, mudou. Não é assim, vamos ver o que todo mundo tá falando que vai cair. Não, assim, é algo que a gente nem imagina e vai cair. Mas esse do cinema foi um pouco aleatório. Apesar de importante, né? Apesar de convidativo. Nunca tirei a importância. Na hora eu também falei, que isso? Me preocupa de falar sobre isso. Poxa, tanta gente... Tanto tema interessante, eu acho que talvez que afetasse tantas mais pessoas, e eu não achei que esse tema em especial afetasse tantas pessoas. Sim. Porque... Esse último eu gostei mais, esse da invisibilização dos trabalhos de cuidado. É verdade. Eu até postei um negócio muito legal. Então, eu lembro que eu questionei muito a forma como foi estruturado a escrita ali. Foi muito... Eu não achei, tipo assim, ficou confuso. Ficou muito palavra substantivada ali. Isso, eu achei que eu de verdade, eu me coloquei no lugar do aluno e falei assim, cara, não entendi nada. Mas os textos de apoio eram bem claros. Isso, que dão uma salvada. E a prova de matemática estava fácil para compensar. Mas, assim, por exemplo, as temáticas hoje em dia, elas são relativamente sociais na maioria dos casos. Sempre problemas sociais. Problemas sociais. E como você falou, uma consulta, né? Então, posso dizer que para estudar para redação, eu tenho que estar me preocupando com a sociedade. Cara, eu acho que esse é o grande plano do INEP, né? Fazer todo mundo ter um pouquinho mais de consciência sobre papéis individuais e coletivos que temos, na teoria, né? Então, se você puder ser humano nesse sentido... Um pouquinho mais humano, pensar nisso ali. Com certeza.
Redação, no início ou no final da prova? Isso é muito particular. Mas Eu assim, também acho. eu Muito Eu pessoal, acho né? que pode ser particular, mas não tem uma coisa que você fala assim, eu acredito que é mais coerente isso. Eu tenho muito medo Cara, de isso deixar depende até do tema que cai. Mas eu tenho muito medo de deixar a redação pro final da prova e lembrar que ela vale 1000 pontos. Lógico. do nada. Falta É, meia hora e você Isso. lembra. Eu acho que eu sou muito fã do simulado, mas eu acho que os alunos têm que fazer o simulado simulando real oficial, né? Tipo, eu falo pra eles, cara, tira. Chegar na hora. Chega na hora, leva a sua identidade pra sala, né? Às vezes. Ai, quebrando o cenário. Pra sala, às vezes você vai fazer ali na sua casa, mas faz um horário, não sei o quê. Bota uma roupinha pan pra você ir lá, leva sua água, seu biscoito. Sua vai lá ver canetinha. o que da você cor desenrola. certa. Esferográfica, azul, preta. Pra ver o que você desenrola. Vai dando uma olhada no tempo. Marca a hora do banheiro que você foi. Vê mais ou menos quantas vezes você foi. Simula. Deixa o seu corpo pensar que é a hora pra ver como é que você vai reagir. Eu tenho dor de barriga toda vez que eu vou fazer prova de concurso. Eu não saio pra prova de concurso sem um rolo de papel higiênico. Exclusivo aqui no Quadro Livre essa... Não, porque local de prova nunca tem papel Nunca higiênico. tem, é verdade. Nunca tem. Ai, não meu tem chuveirinho, não tem Eu papel higiênico. nunca cogitei isso porque... Eu o nunca que vou ao banheiro em prova. o que eu acho é que na prova Privilegiado, sempre... sortudo, escolhido de Deus. Minha sempre barriga vai fica... estar sem aquela portinha do banheiro. Eu Às tenho essa vezes não tem a impressão. portinha do banheiro também. Pois é, cara. Então É, fica e as minhas salas de complicado. prova E sempre... o inspetor vai ficar ali aguardando, né? Então Fica, vai ficar a tudo situação bem, meio da mas, massa de Guto, né? Igual alguns piada com interna. privilégio, outros com prejuízos. E sempre que eu faço prova, o local de prova é sempre, sem exceção, ao lado de um bar que toca uma música muito alta. Então, quando eu tenho que estudar, eu não me incomodo de estudar com uma música rolando. Tem gente que não consegue, pra mim tudo bem. Pra mim sempre funcionou o seguinte. Vinha a provinha do Enem, eu dava uma lida no que era o tema da redação, Aham. ficava discernindo aquilo ali, ia fazendo a prova. Não parava pra... Atenção alternada. não parava Um pra... pedaço aqui pensando no Isso. tema da redação E eu tô e o outro resolvendo aqui. ali o restante. O olho Nunca fica quis assim, ó. Depois que eu Estaria certo fechei o comigo. restante, eu vou avaliando o tempo ali e aí eu parto pra redação. Vou dizer como eu faço. Mas a dica do simulado é fazer o simulado do dia só de questões e fazer o simulado de questões, mas de redação também. Porque até tanto para redação quanto para prova. Cara, linguagens, 45 questões, 45 textos. Eu acho que é muito cruel. E aí o cara não lê por dia uma página e quer Pois chegar é. no dia do Enem, sentar e Cansa ficar a 5 vista, horas né? seguidas lendo. Tem que simular, tem que praticar, tem que restaurar essa atenção contínua, tem que fazer isso. E eu recomendo que faça no papel, porque eles fazem muito também no Digital. aparato, E é diferente, o olho tá acostumado não com o papel. Eu rascunhava algumas coisas, peraí, aí depois também assim, faço depois eu Também passo faço a assim. limpo um negócio legal, faço um rascunho Eu tenho legal. ansiedade do tema. É. Então, para qualquer prova, eu vou abrir, vou lá procurar. O instrutor da prova liberou o fiscal, né? Vou abrir, vou lá ver o tema. Aí Rapidinho. faço alguma. Se vier alguma coisa à cabeça, eu faço as anotações ali na hora. Depois eu deixo e vou pra prova. Mas isso eu sei que funciona pra mim. Como é que eu Isso. descobri? É Simulando. pessoal, Né? O simulado é o mais importante mesmo. Assim, o mais importante mesmo é a pessoa estudar, né? Mas o simulado, pra quem quer passar realmente, precisa Então, fazer, no início gente. ou no fim, É depende muito do autoconhecimento. O aluno. simulado Não, é aí autoconhecimento. eu acabo fazendo sempre no fim. Eu faço esse rascunho no início, vou fazer minha prova, Também. depois Você eu venho. passa limpo, Sempre fiz. você faz o rascunho e passa limpo no final. Sempre. Eu faço isso. Tem muito tempo que eu não faço uma prova, sabe? Mas eu faço. O Enem, nesse modelo, você já fez? Eu fiz só 2018. Fiz só pra ver como é que era. Eu também. fiz 2015, eu achei um terror. Horrível. Eu fiz horrível. 2019, Castigo do 2020. monstro. Eu achei, perdi 2 fins de semana. Castigo do monstro. Eu achei bem Castigo tenso. do 2019, 2009, 2010 que eu fiz. Olha só, tô Não, achando que eu falo assim, gente, eu não faria Enem mais não. Eu acho que se eu dependesse disso pra fazer qualquer outra coisa... Eu fiz aquele ia ser Enem que o Flamengo foi engraçado. campeão. Você fez esse Enem não, né? Flamengo campeão toda hora? Ah. Qual ano? Aquele do Adriano. Antes de... 2009. É, Não, 2009. esse eu não fiz, não. Ronaldo Angelim, até já contei É. que no podcast. Gol Mas... do Angelim. É. No escanteio que o Pet cobrou. Aí, ó. Essa eu não Flamenguista conheço, raiz. não. Que isso? Na Copa do Brasil. Eu sou tenho flamenguista três. E de o brasileiro já televisão. ganhou. Lembrar você, sou campeão mundial. Esqueça tudo. Desculpa, gente. Eu quero saber o seguinte agora. Tema polêmico. Carol Mendonça tá ali no Instagram e tudo mais. Carol Mendonça já foi copiada, Carol. Você é fifi, porque eu já te tô contei. perguntando Agora eu vou isso? contar no ar. Por que eu tô perguntando isso? Porque eu já fui copiado.
Também Mas no a Instagram, internet assim, é terra de ninguém, né? Não, já pegaram minhas aulas e copiaram. literalmente. Sabe o que ali. tá viralizando agora? Você pegar um conteúdo de alguém, deixa o vídeo rolando, aí você faz assim. Cara, isso é você bizarro. Aí fala fica fazendo assim, cara assim, ó. aí fica assim. E viraliza. Isso que é o pior de tudo. Gente, O Instagram entrega muito esse formato, eu não que sei é porquê. isso? O que tá acontecendo? Eu sei lá. Eu também Com a não população, sei. com a Eu acho sociedade. Me incomoda ainda mais quando eles colocam um vídeo e colocam, sei lá, uma prensa esmagando latinha. Eu gosto. Eu Eu gosto de não qualquer entendo. vídeo Você Porque nunca você, viu isso? satisfatório ali, esmagando ele alguma coisa, eu gosto. realmente tem que dar essa restaurada na atenção alternada. Porque Não, é justamente eu sou isso. muito... Ele tem problema na Ah, atenção alternada. Eu tô fazendo uma pós de neuroaplicada educação, né? Tô toda Eu metida. adoro. Assisti 2 aulas só, tô falando disso direto, mas eu tô apaixonada. O conteúdo é muito legal. Aí a professora dessa segunda aula explicou o seguinte: estamos fazendo dessa forma, estamos cuidando e restaurando e atualizando muito mais a atenção alternada. Então, para determinada geração, especialmente, é mais atrativo assistir a um vídeo assim, em que rola um conteúdo numa metade e na outra outro, qualquer. É mais atrativo. gosto. Não, Porque o então- cérebro tá viciado. Então, Aqueles vídeos esmagando umas gosmas, mas assim, eu né? não Cortando. consigo entender. Gente, eu tenho um aluno que escuta música acelerada. Ah, não. Eu gosto. Aula Não faz- em 2x. Quer ver só uma coisa que... Não, aula em 2x também é assim, Com você o vê. passar do tempo, pode ter certeza, as pessoas vão começar a ver filme acelerado. Ah, que isso. Eu tenho um aluno que vê filme, série. Eu, às vezes, tenho que voltar, que eu ou olho a acelerado. legenda, ou olho a Eu paleta, fico o assim, cenário. É que nem esses dias. Eu tava falando, acho que foi do Game of Thrones. Ah, não, mas que os episódios são muito grandes. Ah, eu assisto. O que aluno isso? virou pra mim e falou: Ah, professor, eu assisto tudo em 2x. Que isso? Aqui, mas você já foi copiado ou não já foi Falando em copiado? alto valeriano, E aí? Copiada. Então, não é terra de ninguém, já sabemos. Internet não é Mas terra eu vou de até ninguém. falar pra gente ver como tudo tem um lado bom, né? De fato tem. Por isso que eu toquei nesse tema. Por quê? O que aconteceu? Bem no comecinho, eu produzia as dicas estáticas. Eu escrevia ali mesmo na letrinha do Instagram e tal, e print, aí botava um meme e botava as dicas que eu achava que eram boas. E aí eu vi que outros professores, às vezes, com agência, com design, com aparato, com recurso... Toda uma equipe ali por pegavam trás, né? exatamente a mesma coisa que eu tinha acabado de postar e botavam muito mais bonito, muito legal. E ficava Você ganhando muito- humildemente fez eu ali, falava. eles deram uma... Maquiada. Uma maquiada. Eu falava, caraca... Fizeram uma harmonização facial ali e postaram. O conteúdo, a gramática, eu escrevi lá, não se usa acento grave antes de verbo. Isso não é meu, não é minha Lógico, dica é. que roubaram. Isso aí é a regra É gramatical. simplesmente Né? regra. Mas, poxa, com o meme que eu escolhi, com o personagem que eu tinha colocado... Exatamente daquele jeito. Aí eu botei de manhã e sempre a pessoa vê lá e bota de tarde. Ah, se manca, né? Eu falei, pô... E os seguidores percebem. Eles falam assim, aqui, ó, é tua amiga? É teu amigo? Meu Deus É. do céu. E aí eu falei, cara, vou fazer o seguinte, vou gravar vídeo. Porque aí a pessoa ela pode até falar igual, mas ela vai ter que falar do jeito dela. Aí virou essa né? chavezinha, né? Aí o pessoal gostou da minha careta lá fazendo. Aí viralizou o Baile de Favela, o novo acordo da Baile de Favela. Um vídeo que eu não tinha nem penteado o cabelo. Bum. Eu fiz vários achando que ia viralizar, Nossa, viralizou nenhum. os nossos vídeos, os nossos piores vídeos são os que mais Verdade, viralizam né? sempre, né? A câmera suja, eu assim com o Câmera sutiã suja é muito aparecendo bom. assim por trás da blusa. Nossa. E eu tô nova acorda, baile de favela. Aí fazia a musiquinha lá. Brum. Aí foi. Aí fui na Viral. Fátima Bernardes, aí virou pra 100 Cara, mil a Carol já seguidores. foi na Fátima Bernardes. Eu fui. Vai listando ele só pra gente De ter uma coisa noção. boa, vou falar igual minha mãe fala. Quem que tu conhece que trabalha lá, que te levou? Eu falo, mãe, a senhora que me apresentou todo mundo que eu conheço. A senhora conhece alguém da Fátima? Não, nem eu. Sei lá, internet. Minha mãe, né? Imagina o restante. Mas tive essa honra lá de fazer o quadro Professores Criativos. Aí cheguei lá, cantei com o Tony Garrido do palco. Professores criativos. Tinha, eu lembro lembra? desse quadro. Ó, me ligaram. Na sala, eu sempre falava assim, vou ficar famosa, vocês vão querer ficar falando que foi meu aluno, que Pois não sei o é. quê. Vai para arquivo confidencial. Eu brincava assim. Qualquer dia eu tô na Fátima Bernardes e vocês vão falar lá, minha prof. Eu brincava assim. Aí quando a produtora me ligou, olá, professora Carol, a produção da Fátima Bernardes. Eu falei, Era trote, né? fala aí, produção da Fátima Mas eles Bernardes. já devem ter escutado isso Né? muitas vezes. Aí quando ela começou, não, professora, ela deu uma risadinha e continuou, e não sei o quê, e o meu e-mail é tal, @globo.com. Eu falei, será? Aí eu, tá bom, vou mandar aqui.
E era uma segunda-feira, perguntando se podia ir a alguma escola em que eu trabalhava em 50 mil, né? Aquela correria de professor. E aí, se podia ir no dia seguinte gravar um take na escola, pra na quinta-feira eu estar ao vivo no programa. E eu nunca tinha feito nada de televisão. Mas eu falei, claro, com certeza. Aí, beleza. Aí fui na escola, pra vocês terem noção. Era uma escola lá na Baixada Fluminense, lá em Nilópolis. E aí eu falei com o dono da escola. O dono da escola mandou, naquela noite, pintarem uma sala. Pra poder fazer esse take, sabe? Porque assim, a escola, meio do ano... também, né, pra escola. Acabou que não apareceu nada, né? O Globo não dá mole. Mas eles Globo, vão falar, a escola apareceu na Globo. Mas né, a galera dali sabia, né? Lógico. Aí pintaram a sala, até no outro dia cheiro de tinta. Muito bom, pintaram a sala. A equipe, cheiro de tinta, a gente não. Aqui sempre assim, qualidade, 100%. E aí, aquela coisa toda. Apareceu a cigueirinha logo... O inspetor... O rolo tava no canto, o inspetor todo pintado. Aí, gravamos o take lá. Não, isso na terça finalzinho da noite que eles iam lá. Na terça de manhã, ela me ligou de novo e falou, prof, a gente já confirmou a atração musical, vai ser o Cidade Negra. Opa. Você tem alguma paródia com música do Cidade Negra? Eu falei, claro. Agora. Nunca! Mas as crianças não conheciam, assim, mais o Cidade Negra. Aí eu tava dando uma aula pra uma turma de colégio naval. Saiu preparatório de colégio naval, né? Média de 13, 14, 15 anos, né? Aí eu voltei e falei, gente, me ajuda aqui rapidinho, vamos parar o conteúdo 10 minutos, vamos montar uma paródia com a música do Cidade Negra. Aí eles, bora, prof. Aí porque eu vou na televisão e a gente tem que arrasar e não sei o quê. E aí eles, bora. Eu falei, alguém aqui conhece alguma música do Cidade Negra? Aí ninguém. Aí só um lá atrás, o meu pai gosta. Aí meu pai gosta, já é o começo, né? Falei, qual é a música que o seu pai bota que você gosta? Que você sabe, assim, alguma parte. Aí ele, aquela. Eu falei, isso é a raça negra, desgraça, sai de sala. Aí não, vambora, é outra coisa. Aí fomos pro auditório, joguei lá no YouTube. Aí a primeira que apareceu, a gente montou a paródia. E eu cantei lá no palco com o Tony Garrido, maravilhoso, cheirosíssimo, um amor de pessoa. E aí, com essa minha voz de taquara rachada... Tony Garrido é cheiroso. Quase deu divórcio na época. Mas quando meu marido abraçou, ele viu que ele era cheiroso mesmo, aí ficou tudo bem. Viu que mas realmente fazia sentido. De pessoa. Não, assim, e uma voz, Ele pegou na minha mão e falou, professora, aqui é a sua sala de aula hoje, eu tô com você, sou seu aluno. O que você falar, eu tô junto. Falei, tá bom. Inclusive, quando começou, eu esqueci o começo da letra. Aí eu falei assim, só vocês! E não tinha letra, não tinha nada. Não faz isso, aí a plateia bateu uma palma, aí eu retomei. Eu tenho esse take. Qualquer coisa eu mando pra vocês. É bom demais. Não, com certeza. Tem a questão lá com Bochecha também, né? Bochechito é parceiro. Eu fiz um trabalho também com uma rádio do Rio de Janeiro. Pode falar nome de rádio, essas coisas? Rádio número 1 do Rio, FM o Dia. Fizemos um trabalho... Até a gente que não é do Rio sabe. FM o Dia. A alegria que irradia. E tive esse privilégio de trabalhar com eles. Foram 3 anos de projeto, com dicas de português nos intervalos da programação. Que bom. Sabe como é que eu consegui? Aí minha mãe também, quem foi que te arrumou? Eu falei, não posso revelar. Eu consegui porque eu mandei no Fale Conosco de todas as rádios. Eu juro. Brincando. Eu juro. Fui lá no Fale Conosco de todas as rádios, assim... Oi, tudo bem? Eu sou professora de português, estou na rede digital. E eu tenho um projeto que é a cara da rádio. Aí eu só ia mudando o nome da rádio, né? Aí mandava lá, porque é a cara de todas as rádios, né? Sim. Português com música. Aí mandei pra todo mundo. E ninguém me respondeu, só FM Dia. Você tinha feito, no caso, já uma gravação pra mandar pra eles ou só o texto? Não, eu só escrevi e falei assim, gostaria de apresentar pra vocês. Gostaria de apresentar. Mas eu não tinha nada também. Eu falei, se alguém falar, né? E mais alguma rádio retornou? Ninguém nunca retornou. Só FM Dia. Mas, no caso, FM Dia, eu mandei... De brincadeira, porque eu achei que eles nem iam ver. Não vai rolar, né? Mas justamente quem abriu o e-mail era o produtor de conteúdo. E aí ele gostou da ideia, pediu pra eu ir lá, pediu no dia seguinte. Aí vou eu também, mais uma vez. Gente, os alunos, qual música vocês estão escutando? Aí peguei umas 3, 4 lá, anotei e fiz as dicas. Aí eles gostaram, a gente fez, foi muito legal. E por causa disso eu conheci o Bochecha. Aí o Bochecha mora lá no Rio, né? Tem essa proximidade. E um dia eu mandei um direct pra ele, como quer não quer nada também. Falei, Bochecha, eu tenho uma música que é uma paródia com a sua música, a música do Bochecha e da Sabrina. Implacável. E eu queria fazer. Vai ajudar muitos alunos. Você me ajuda? Você manda um alô? Ele falou assim, não, vamos lá na rádio que eu gravo com você. Uau. Isso. Aí eu falei assim, tudo bem. Aí a galera... Tudo bem, grande... uma coisa super normal. A galera, os ídolos sempre abrem as portas. Você pode perceber. Quem é grande, assim, não é mesquinho. Eu sempre ouço falar muito bem de Zico, por exemplo. Zico é um cara que... com ele também. Pô, ele é gigante, não só nível Flamengo. Todo o torcedor do Vasco respeita o Zico, do Botafogo, do Fluminense, qualquer time. Porque ele é uma pessoa tão humilde, né? Ele é.
A gente teve um caso aqui que quando eu fui gravar uma aula, não sei se você conhece o Felipe Castanhari, do Nostalgia. Então, eu fui fazer uma aula numa escola e eu usei um vídeo dele de Chernobyl, que ele foi a Chernobyl e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, como você falou, como quem não quer nada... O não a gente já tem, né? Lógico. A gente vai Mandei atrás. pra ele um vídeo, uma mensagem por direct, tá, passou um dia, passou 2, passou uma semana, nada. Aí eu falei assim, pô, vou reforçar. Mandei de novo. Aí, logo imediatamente depois, pô, cara, desculpa não ter respondido antes, não sei o quê. Aí eu falei, pô, cara, manda um vídeo falando um pouquinho sobre como você era quando era aluno e tal. E manda um alô para meus alunos. Pô, eles... Gente, quando os alunos viram aquilo, nossa senhora, minha aula, virei o ídolo deles, né? Exatamente. Porque, e é isso que é legal. Como a gente estava conversando antes daqui do podcast, a gente entra no mundo digital, a gente acha que é uma coisa, mas é um mundo que conecta a gente muito mais. Pô, a gente tá aqui com você do Rio é uma coisa que é muito interessante. Sim. E eu acho que é assustador um pouquinho, né? Mas eu vejo muito mais oportunidade, muito mais progresso. Como a gente estava falando da inteligência artificial, às vezes eu fico meio apavorada com uma coisa ou outra que eu vejo. Uma vez uma amiga, a professora, falou assim, nunca mais a gente vai trabalhar com redação. Eles vão fazer o tema, o ChatGPT, né? Eles vão fazer até redação. Ele vai fazer o tema, ele vai fazer o modelo de redação, Eles ele vão vai dar aula. indicar o argumento para o melhor tema, o melhor argumento para o tema. A gente não vai dar mais aula de redação. Aí eu falei assim, a gente vai dar, porque no mínimo a gente vai precisar ensinar os alunos a usarem de forma correta. Comando, né? Comando, o que realmente é bom, porque o ChatGPT ainda cai numa outra ali que a gente joga para ele e tudo mais. E se a gente se apavorar e retroceder, Esquece. não vale a pena. A gente precisa ver a melhor maneira de fazer o negócio funcionar. Dá medo? Mas a gente vai, né? Medo, Não, sem sombra de dúvida. E bem utilizado também, né? Ele tá aí como uma ferramenta, não uma coisa para substituir a escrita da pessoa. Isso aí é, assim, bizarro, né? Daqui a pouco a pessoa não vai querer escrever mais, vai ser só a inteligência artificial que vai escrever por ela. Mas eu tenho Pelo vários amor de vídeos já Deus, no né? YouTube assim. Gente, coloquei no ChatGPT, pedi 5 temas sobre tal coisa. Veja o que ele me falou. Aí eu comento e eu falo, vou adicionar mais um. E boto lá e tá legal também, pô. Ué. Beleza. Mas agora vamos para uma etapa diferente que a gente desenvolveu aqui no... Você tá muito chique esse tablet aí seu, cara. Rapaz, Você tá mesmo, demais, muito cara. louco, é legal. Milionário, né? Gente rica. Mas vamos para coisa, gente. uma etapa diferente. A gente sempre que a gente vê esse bate-papo, dessa vez, a gente vai fazer um bate-bola com você da seguinte forma. Top 3, tá? Gostei. Tanto da sua área quanto de algumas coisas. E aí a gente começa com o top 3 erros mais comuns de redação. Erros. A vírgula, esse é o top 1. Vou começar pelo top 1. Tá. A vírgula que separa o sujeito do verbo e não pode separar. Que é, por exemplo, assim, o Brasil, vírgula, é um país de dimensões continentais, sei lá. Tá certo isso, geograficamente? Sim. Dimensões continentais. É que eu li isso outro dia. Ele é isso. bem, Tá vendo aí? bem grande, né? Que a gente confirma ao vivo aqui, que negócio é diferente. isso mesmo. O Brasil, vírgula, é um país bonito também, para ficar mais fácil. O Brasil é o sujeito, o verbo. Não pode ter essa vírgula entre o sujeito e o verbo. Mas, se for no Brasil, vírgula, aí é Pode. obrigatório, porque já é um adjunto adverbial de lugar. No Brasil, na Europa, e, né, se você vai fazer essa marcação como de lugar, tem que fazer obrigatoriamente a vírgula. Então, eu acho que é muito parecido e a galera já faz uma pausa para respirar, quer botar a vírgula, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a vírgula é o top 1. A vírgula é o top 1. Essa vírgula especificamente. A Isso. galera Se for colocar a vírgula toda vez que a gente respira, a gente vai ter que botar só vírgula. É essa vírgula. Essa. Não, e essa história de botar a vírgula só quando respira, se for assim, a gente vai colocar só a Pô, vírgula eu tô em vez de lascado. texto. Não tem nada a ver. É análise sintática, a vírgula. E o 2? E o que mais? 2, eu acho que Dois concordâncias. ou três, né? Concordâncias verbais e nominais, porque às vezes as palavras se afastam. Você até esquece, né? O casal, não sei o que, permaneciam sentados na praça. Porque é o casal, a ideia de plural, mas o casal é singular. O casal permanecia. Se fosse os casais, isso aí, às vezes pela distância no Também. texto, tem muito erro. E acento grave, crase, a galera não sabe, não. Não Tem uma usa, galera não. que desistiu e tem uma galera que bota em todos os ais que tem na Já redação. pra garantir. Vamos lá. Top 3 filmes que te ajudam na matéria. Filmes que te ajudam na matéria? É. Qual matéria? Na Redação? sua.
Depende. Se for pra repertório, como a gente tá Não, falando... porque pra repertório é qualquer um. É. Mas assim, filmes que falam, que você recomenda que fale sobre a sua área, que você curta. Tem uns clichêsões, assim, que eu acho que todo mundo deveria assistir. O Nome da Rosa, vocês já assistiram? Sim. É um clássico, mas sinceramente a gente recomenda, eles não querem, eles querem coisas atuais, né? Assim, não sei, sinceramente. Filmes que ajudam na matéria de língua portuguesa. Tem alguns que ajudam, assim, na inspiração pro cara estudar, né? Pra ele ler mais, pra ele fazer alguma coisa nesse sentido. motivacional ali, né? De língua portuguesa... Posso colocar um filme? Pode, me ajuda. Um filme porque que eu fiquei, particularmente sou apaixonado. Top 3, Carol / Rafael. Tá. O Grande Desafio, com Denzel Washington. É um filme de inspiração, debatedores. Não, ele fala sobre debates. É uma equipe de debatedores de uma faculdade negra nos Estados Unidos, e eles vão debater em Harvard. Na verdade, eles vão fazendo vários debates com várias universidades. Envolve sem cadeirada, sem nada o debate. Fala muito da questão racial, presa, né? Da questão racial. E, gente, esse filme aí foi um dos filmes que mais me deu vontade de discutir, de conversar sobre assunto, porque ele é extremamente interessante, vale a pena a dica. Legal. É um filmaço. Deu vontade de discutir? Eu não posso passar esse filme pra minha esposa, então não. É um filme de debates. Sim. Você vê os caras estudando argumentação, buscando argumentos de autoridade para você falar sobre aquilo. Entendeu? Eu lembro até hoje que o discurso final, a fala final do último debate é muito marcante. E aí eu lembro que ele começa falando assim no filme, Santo Agostinho diz... Uma lei injusta não é lei alguma. Lançou um repertório. Pô, matou o negócio aí. Isso aí serve muita redação aí da galera. Total. Então, assim, quando ele começa aquilo ali, e aí ele começa... A turba era criminosa. Porque ele ia falar de um caso que ele viveu. Olha como é que a gente chegou aí. Tudo que você falou de redação. Ele falou assim, uma lei injusta não é lei alguma. Aí ele fala, a turba era criminosa. E aí vai... Cara, essa argumentação eu lembro assim... Pra mim foi muito marcante nessa área. Eu sou viciado em filme. Então, bom, né? eu vejo muito. Você viu esse que foi indicado ao Oscar agora? A última Oscar, acho que sim, é Anatomia de uma Queda. Então, eu vejo muito filme até o meu primeiro filho nascer. Entendi. Dali dele. Gente, quero apresentar pra vocês aqui é o Pretérito Imperfeito. Eu via. Não vejo mais. Eu via, não vejo Outrora mais. eu vira, né? Exatamente. Mas esse Anatomia de uma Queda, porque me lembrou porque você falou dessa questão da apresentação de argumentos. Tipo, tem uma... Acho que é Netflix. Está disponível na Netflix. Tem uma morte e um local isolado, e aí tem só a esposa... o filho, que é deficiente visual, e o cachorro, e quase não tem vizinho, não sei o quê. E a principal suspeita é a esposa, ou pode ter sido uma queda, um acidental e tal. Só que a sociedade e também a promotoria e tudo mais, todo mundo acaba querendo colocar na conta da mulher, e eles mostram várias possibilidades de incriminar uma mulher. É desequilíbrio emocional, é sobrecarga materna, é vício porque ela tinha... Então, são vários vieses, várias maneiras de você tentar defender um ponto de vista, né? E acho que é legal, assim, pra redação flui bem. É um filme um pouco parado. Em relação ao entretenimento, eu fiquei um pouco... Eu tenho um top 3 pra perguntar pra ela. Mas assim, bate Lança. rápido. Top 3 canais de educação. Quadro livre! Quadro livre! Esse é mole, jamais! Essa casa me recebendo com tanto carinho aqui, vocês fazendo esse esforço. Você que foi uma querida, esse né, com a esforço gente. tão grande para promover esse conteúdo de qualidade, isso é tão legal, eu fico tão feliz, assim. Porque a gente se encontrando, a gente fica mais inspirado, né? Sim. Assim, eu sei que a semana para mim já vai ser diferente aqui, com o pensamento em vocês. Em tudo que a gente está tentando fazer, em tudo que a gente está fazendo. Porque o que a gente está tentando fazer vai muito além, né? Se parar para contar... Não, eu acho que é isso que faz a gente crescer muito. E não é o crescer de números, é o crescer de ideias, é o crescer de troca de ideias que a gente tem aqui, que faz a gente melhorar no que a gente está fazendo, no que a gente vai fazer. Verdade. Quando o Rodrigo veio, né? O Rodrigo Rodrigues do Geo Brasil, o Procópio quando veio também. Legal, Assim, grandes o conteúdo amigos, que eles trazem, que caras. realmente faz muito sentido pra gente, a gente troca mesmo, né? Um vai ajudando o outro. Mas fala aí o restante dos tópicos que eu tenho certeza que tem. Eu tô um pouquinho viciada em podcast. É. Demorei, mas cheguei a esse pontinho.
E aí, quando eu tô levando minha filha na creche, né, no carro, aí eu vou ouvindo e volto ouvindo alguma coisa também. Eu tenho um monte de coisa que eu sou obrigada a ouvir que eu não tô ouvindo. Mas nesse momentinho de manhã cedo eu gosto de fazer isso. Tem um podcast daquela psiquiatra, a doutora Ana Beatriz. Ah, ela é muito boa. Não é? Ela é muito Sim, maravilhosa. Ela é maravilhosa. O nome é Pod People. E ela recebe pessoas de várias eu sempre áreas vejo ela como convidada, mas eu não sabia que ela tinha... Como convidada, ela arrasa também. Ela arrasa, mas né? ela tem esse podcast. É dela e do Alex, que é um psicólogo também maravilhoso, que tá sempre junto com ela. E eles chamam pessoas de todas as áreas para falar sempre sobre algum assunto muito construtivo, muito legal. E ela pega o assunto no viés da psiquiatria, ele da psicologia, e o convidado no viés dele mesmo. É muito legal. Pod People. Maneiro. E o outro, não é assim, minha nossa, que canal, mas Português para Desesperados, da professora Carol Mendonça, mas tenho muito orgulho também. Se inscrevam no canal da professora Carol Mendonça, são aulas gratuitas toda semana, simulado, com questões inéditas, que eu tento elaborar com base nas provas anteriores, e sempre muito conteúdo lá feito com carinho. Carol, seu sonho, qual que é? Meu sonho? Eu não sei se você vai entender, porque, assim... Ninguém sonhos, entende, né? porque ele é paradoxal um pouquinho. Mas eu queria muito ficar rica por meio da educação. É possível. Porque várias pessoas já falaram para eu fazer várias outras coisas. Porque eu posso fazer, porque eu consigo fazer, mas eu não quero. Eu quero fazer educação. E eu quero mudar minha vida, a vida da minha família com isso. Hoje a gente vive bem, graças a Deus. Assim, não tenho nem palavras para dizer tudo que aconteceu comigo. Várias públicas, graças a Deus. Contrate agora. Mas, assim, eu gostaria de verdade de ficar tranquila financeiramente fazendo o que eu faço para poder fazer o meu gratuito, que é vitalício, é um compromisso meu. Eu sempre me lembro... Tem uma palestra para professores que o nome é A Internet Devolveu o Meu Sonho. Porque eu comecei a ser professora... Sua palestra? Minha palestra, Pô, que legal. Uma delas para profs aí, né? Aí tenho esse privilégio também de trabalhar com colegas sobre educação, sobre didática, sobre construção de trabalho digital. E é muito parecido com a sala de aula, né? As dicas são as mesmas. Você tem que promover a conexão, você tem que mostrar que você entende o mundo da galera, você tem que ter uma linguagem acessível. Sala de aula, só que na câmera. E aí... Quando eu comecei realmente para poder fazer a minha faculdade, para trabalhar, para ter um dinheiro. Mas eu me apaixonei, como você falou. Fiquei viciada, é uma energia diferente. E é um sonho que envolve o sonho de um monte de gente. Mas eu falo para eles, o meu sonho só dá certo se o seu der primeiro. Você vem aqui me pedindo uma ajuda, aí eu te ajudo. Se você conseguir, aí eu sou uma boa professora. Então, assim, é muito lindo, é muito mágico e... muda a minha vida e muda a vida deles. Nossa, nunca imaginei essa oportunidade. Eu sou muito grata e tenho esse sonho de ficar tranquila financeiramente trabalhando com o que eu amo. Se não fosse professora, seria? Eu tentaria ser MC, bailarina. MC eu sou da Carol arte. Mendonça. MC. Iam falar que é parente da Marília Mendonça. Alguém acha? Que honra. Na época a pessoa falava... Eu era loura também, né? Ah, é? Era assim, né? Eu comprava o louro e passava era a ser. seu, você comprava. Sim, então. eu tinha as notas e tudo, as notas fiscais. Era meu. E aí... E Marília é estouradíssima. Inclusive, eu sou fãzona. Fiquei, né? Assim, sim. Mas... O Brasil todo, né? Só que assim, eu sou MC, eu gostaria de ser... Quando eu era criança, eu falava que eu ia ser famosa e que eu ia dar entrevista. Pô, já eu falava realizou. Isso. Né? Já tô aí. Mas eu não sei o que eu ia fazer. Mas eu sou muito assim da arte, muito da expressão, da comunicação. Jornalismo também, jornalismo esportivo. Sempre me imaginei aqui. Ô, Bina, e aí? O que você achou agora? Poxa, podia ter uma lembrança melhor. Eu amo o Bina, eu amo o Bina. O Bina é muito, muito bom, cara. Pô, Foram bons tempos, bons tempos. Bons tempos. Bons tempos de sofrimento, né? Se eu não me engano, o Bina teve 3 passagens. A primeira e a segunda, ele arrebentou. A terceira que ele mandou mal. Muito bom. Mas a primeira e a segunda, ele foi bem. Ajudou bastante o Eu não Flamengo. lembro tanto de futebol assim pra opinar nesse momento. O Bina é bom. E vocês não fossem professores, vocês seriam o quê? Me conta. Fiquei curiosa agora. O Bina é melhor que tu, O Bina é melhor que tu. Se você não fosse professor... Cara, eu não consigo nem imaginar. Pergunta difícil, né? Não consigo muito nem difícil. imaginar, mas... Caso você tenha alguma, eu vou pensando. Eu poderia... Quando eu fiz faculdade, quando eu fiz meu vestibular, né? Eu fiz várias áreas, né? Pensei em diversas áreas. Mas... Eu trabalharia com muita coisa. Eu sou uma pessoa muito... Versátil. Eu penso que tudo que eu tenho que fazer na vida... Eu tenho que ser profissional antes de ter a profissão. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer bem feito. Eu tenho que cumprir os prazos, eu tenho que cumprir as metas, eu tenho que ser rigoroso, eu tenho que pensar... Por exemplo, eu falo muito para meus alunos assim,
Se eu sou professor hoje é porque eu sou profissional antes de ser professor. O que isso significa? Significa que eu chego na hora, eu entro em sala, eu trato muito bem os meus alunos. Isso é ser profissional. Então, eu me adaptaria, eu acho que em qualquer área, vou te ser muito verdadeiro. Esses dias eu estava até falando com meus alunos assim, eu vou fazer medicina. Tenho aptidão para medicina? Nenhuma, zero. Mas, sendo profissional, você já tem 50% do caminho andado. Então, assim, eu acho que eu me adaptaria, mas eu gosto muito da área de marketing. É bom, né? E comunicação e marketing. É bom. Como você falou, o jornalismo também... Eu acredito que seria lá pro lado do jornalismo mesmo. Eu acho que eu acho muito legal você convencer alguém a comprar. Eu acho aquilo muito maneiro. O vendedor, entendeu? na verdade, nós somos vendedores também, né? Nós vendemos sonhos. Os professores vendem sonhos. Sim. E, na verdade, todo profissional tem que ser um pouquinho vendedor, né, gente? Vamos combinar, né? Ninguém consegue viabilizar nada profissionalmente se não souber vender o que ele tá... O produto dele. Poxa, o médico, ele é um vendedor. Ele tá vendendo a consulta dele ou sei lá, a cirurgia dele. Certo. O serviço, né? O serviço. Todo mundo vende alguma coisa, né? Não, mas com certeza. Gente, olha só, estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Ficamos muito felizes com a presença da professora Passa muito Carol. rápido. Né? Para nós é sempre uma honra receber todos os professores aqui, mas professores de grande renome, que a gente sabe que tem um impacto muito grande, como você falou, não apenas com cursos, mas com o canal, com todo o conteúdo que você gera, gratuito, todo o conteúdo que você está sempre desenvolvendo nas redes sociais. Conheci você pela minha esposa, que é professora de português. Qual o nome dela? Raíza. Raíza, maravilhosa. Um beijo. E eu falo assim, poxa, é nessas horas que a gente fala assim, vale a pena estar ali, entendeu? Sim. Então, assim, a nossa troca de ideia, que a gente tanto falou aqui que é enriquecedora, a gente agradece demais a sua presença. Imagina. A gente acredita que... A gente deseja você muito sucesso na internet, muito mais, que carregue a gente junto. Vamos todos! Né? Mas que a gente possa ter contribuído um pouquinho, ser uma areiazinha na e o legal da Carol é que certeza. assim, quando a gente entrou em contato para realmente fechar essa parceria aqui hoje, ela, em nenhum momento, ela... mas como que é? Não, ela só topou. Ela disse, vamos embora. Aí, lógico, vamos sim. Qual é a data? Então, Qual é a data? Qual é a data? Qual é a data, o horário, que passa que eu vamos embora. Então, agradecer essa gentileza sua. É uma professora que a gente teve a oportunidade de ver a aula dela, o olho dela brilha quando ela está dando a aula, porque ela realmente acredita muito naquilo que ela está falando. Então, só agradecer pela pessoa que você foi conosco e pela gentileza. Que isso, gente. Emoção ao vivo. Imagina, eu que agradeço. Foi um grande prazer participar da aula. Estar aqui hoje, eu sei que isso é impacto. O que a gente está fazendo é impacto. E isso não é uma falta de humildade, mas é um lembrete. Que, assim, vai muito além. A gente não sabe aonde chega. E a gente nunca vai saber. Só que daqui a pouco vem aparecendo frutos, né? E a gente tá aí para isso. A gente foi chamado para isso. Eu acho que o professor, ele é muito especial. Esse desprestígio, isso é mito, sabe? Porque se você for buscar de verdade, o tempo todo a sociedade está clamando por pessoas que trabalhem dessa forma, né? Então, tem muita dificuldade, tem muito perrengue, mas a gente vai continuar firme. E eu tô muito mais inspirada depois de vir aqui pra estar com vocês, tá bom? E para finalizar, deixa o espaço aí para você também divulgar seus cursos. Fala aí um pouquinho sobre isso. Pode ficar, fala à vontade. Vamos fazer o seguinte. Tem mentoria, tem correção, lá. né? Tem tanta coisa, né? E a pessoa, eu diferente, eu não preciso de muita coisa. Eu faço assim, você tem? Eu falo, eu posso ter. Você me dá quanto tempo? E a gente prepara. Ó, tem o português para empresas agora. Você que tá sentindo que o atendimento ao público tá aí um pouquinho difícil, a comunicação, vamos fazer o português, que eu boto teus funcionários todinho falando, fazendo, acontecendo, aprendendo. Tem as preparações para as provas e tem dicas também para todo mundo que quer falar melhor lá no Instagram, @professora Carol Mendonça. E lá no Instagram tem link para tudo. A gente se encontra lá e desenrola, tá bom? Muito obrigado, Carol. Pessoal, Maurício, estamos em breve em outro episódio aqui. Em breve, nosso querido Paulo do Equaciona Matemática. Paulo Pereira. Paulo Pereira é o próximo convidado nosso. Pessoal, agradecer aí a audiência. Forte abraço, brigadão. Valeu, Rafael, tamo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.